Olá, sejam bem-vindos a mais um programa da Astrea TV. Hoje é um dia muito especial, nós estamos estreando o nosso estúdio virtual. Esse estúdio novo, ele possui imagens que são dinâmicas, diferentemente do estúdio físico, onde as imagens são estáticas. Hoje também vamos retomar os nossos trabalhos em 2022. 2020 e 2021 foram anos difíceis para mim, mas não foi só para mim. Foram anos difíceis para todo mundo devido a essa pandemia. Mas o importante é que a gente já está passando por isso e o que nos resta é seguir em frente. Eu espero que a gente possa superar essas dificuldades novas o mais rápido possível. Hoje nós vamos retomar a série Entrevista com os Leitores de Tela. Nós já apresentamos 3 vídeos. No primeiro vídeo nós fizemos a apresentação dos leitores. No segundo e terceiro vídeo nós apresentamos 2 ferramentas do Office, como o cego pode trabalhar no Word e no Excel. Inclusive, vocês podem assistir esses vídeos, os links que estão aqui logo abaixo na descrição do vídeo, aqui no YouTube. E hoje nós vamos falar do PowerPoint. Como cego, ele pode criar uma apresentação usando essa ferramenta, ok? Pessoal, eu vou pedir para vocês um pouco de paciência com esse vídeo. Ele vai ficar um pouco longo, mas para aqueles que ficarem até o final, vão ter acesso a 2 bônus. Não vou falar o que é, mas se você tiver interesse, fique até o final do vídeo e você vai ficar sabendo do que se trata, ok? Bom, para começar os nossos trabalhos, nós vamos começar, né? Nós vamos dividir a nossa tela agora. Vamos lá. Ok, nós já temos aí a nossa tela dividida em 2 partes. Do lado esquerdo nós temos a imagem do estúdio, onde eu estou. Do lado direito nós temos a imagem da nossa tela de apresentação, com o PowerPoint aberto. Antes de entrar no nosso assunto principal, eu gostaria de mostrar para vocês algumas curiosidades do PowerPoint. Quando eu gravei esse vídeo, eu acabei utilizando alguns efeitos dessa ferramenta. Por exemplo, no primeiro vídeo, que foi o da abertura, onde eu faço a apresentação dos leitores de tela, eu usei o efeito da cortina, que é o seguinte: aparece uma cortina meio aberta, ela balança, abre e o vídeo começa. Um outro efeito que eu usei foi no vídeo de hoje, que vocês estão assistindo, que é o da estrela, que é o seguinte: aparece uma estrela, ela quebra em vários pedaços, ela une e o vídeo começa. Então, eu quero mostrar para vocês como eu fiz isso, como isso foi feito, e como também vocês podem adicionar esses efeitos no vídeo de vocês. E para que a gente consiga adicionar esses efeitos nos vídeos, a gente vai fazer o seguinte: a gente vai adicionar um vídeo no slide, e para isso a gente vem aqui no Alt, página inicial, aperta, né? A gente vai lá para cima, na barra de ferramenta do PowerPoint, na parte cinza, não sei se dá para vocês verem aí no vídeo, e a gente vai até inserir, ó. Inserir, novo áudio, vídeo, a gente vem aqui em vídeo, aperta o Enter, janela ativada, grupo aqui de a gente menus, vai escolher vídeo em meu ó, PC, vídeo em meu menu, PC. janela Vai ativada, abrir uma inserir, outra tela, onde a gente vai procurar o nosso arquivo. Todos os este computador. Modo E de aqui a exibição gente vai de escolher o item. arquivo. Vídeo Studio 1. Vídeo Studio 1. Selecionado. Aperta o Enter. Enter. Janela A ativada. gente já Apresentação adicionou no nosso 8. vídeo. Agora a gente vai posicionar o cursor em cima do vídeo. Ó. Predefinições. Espaço de trabalho. Caixa de texto. Controles de mídia. E aqui, agora pessoal, a gente vai na aba. Ribbon. Página de propriedade. Inserir. Página inicial. Guia. Na aba reproduzir. Formatar. Ó, Exibir. passei aqui. Reprodução. Em reproduzir, Executar. a gente vai Botão. fazer algumas Atalho. mudanças. Ó. A Adicionar. primeira mudança Cortar. que eu quero fazer Faz Alt Z. Ó. Volume. É no Botão volume. suspenso. Aqui no volume a gente Janela tem ativada. 3 opções. Ó. Baixo. Médio. Alto e baixo. Médio, Vou deixar no menu, médio. Aí baixo, você pode escolher menu, o que baixo, você quer. Médio. Ó, Menu. médio. Janela ativada. A gente vai voltar Apresentação. de novo aqui em reproduzir. Ribbon. Executar. A gente vai fazer Adicionar outra indicador. seguinte mudança. Menu. Ó. Cortar. Faz Alt 0.
Volume. Iniciar. Ó, Ao clicar. iniciar. Caixa. Janela Aqui a gente vai ativada. colocar, Automaticamente. ó, iniciar o Item. vídeo automaticamente. Janela A gente vai ativada. fazer mais uma Apresentação. mudança aqui Power. no reproduzir. Executar. A gente vai vir Faz- até Iniciar. Executar em tela inteira. Ó, Caixa de executar seleção. o vídeo em tela Desmarcado. inteira. A gente vai Atalho. selecionar isso. Espaço de trabalho. Pronto. Agora Caixa DT. Controles de mídia. a gente vai Agrupar. reproduzir o Invis- vídeo para ver como ficou. E essa parte agora, pessoal, é bastante interessante porque a gente vai poder comparar os dois estúdios. O estúdio antigo, que é o físico, com o estúdio novo, que é o virtual, tá? Inclusive, se vocês puderem deixar o comentário de vocês, né, o feedback aqui no YouTube, seria interessante, ok? Agora vamos rodar o vídeo para ver. Aperta aqui o Alt. E bom, página A gente de vai profil. Inserir. Ó. Animações. Apresentação de slides. Apresentação de No começo slides. Do slide atual. No slide atual. Botão. Vamos ver o vídeo. Atalho no Enter. Janela ativada. Meu nome é Apresentação. André Meneghetti e vou estar apresentando mais um programa para vocês. Hoje é um programa especial. Então, pessoal, Janela ativada. vocês viram aí o vídeo, ele rodou normalmente. E vocês também, se vocês prestaram atenção, também não tem nenhum efeito, tá? A gente vai adicionar agora. E como que a gente vai fazer isso? A gente vai de novo lá para cima da barra de E bom, ferramenta página de do PowerPoint, propriedades. na parte cinza, e a gente vai vir, Revisão. ó, Exibição. Deixa eu ver aqui. Apresentação de slide. Anima. Transições. Ó, em transições. Em transições, Visualize. Estilos de a gente vem transição. em Botão tipo de suspenso. transições, ó. Janela ativada. Aqui vai aparecer, Estilos de transição. Janela. ó, Queda. Va- Nenhuma. várias opções. Queda. Persianas. E a gente vai Queda. escolher, Cortina. ó, Cortinas. aqui Item. o da cortina, Cortinas. o Enter. Janela A ativada. gente já Apresentação. aplicou o efeito e Oi. agora a gente vai rodar a apresentação para ver o resultado, ó. Ribbon, página A gente de vai vir aqui. anima, apresentação, revisão, Apresentação. do slide atual. Do slide Botão. atual, ó. Vamos ver. Janela ativada, apresentação de slides do PowerPoint, apresentação 1, Da CDTV slide Sports. 1, Meu slide nome é André Meneghetti e vou estar apresentando mais um programa para ESC, Então vocês viram aí, Janela ativa. pessoal, o efeito. Vamos adicionar mais um efeito. A gente vem aqui em Alt de novo, Ribbon, vai lá na barra de página de ferramenta. propriedade, animações, A gente vai vir aqui de novo, ó, em transições, transições, estilos de estilo de transição. transição. A gente vai escolher ativada. agora, pessoal, Estilos de um transição. outro efeito. Vento e Vamos ver aqui. fratura, brilho, vortex, Deixa eu ver aqui. colmeia, Ó, o da item, colmeia. Enter. janela ativada, Vamos apresentação, rodar de novo a apresentação para ver o resultado. ribbon, página de Lá em cima, animações, Na parte de ferramentas, apresentação, ó, apresentação de slide, do slide atual, do slide atual. botão, Vamos ver o atalho, resultado. janela ativada, apresentação de slides do PowerPoint, apresentação da CDTV Sports. slide 1, Meu nome é André slide, Meneghetti e vou estar apresentando mais um programa. ESC, janela Vamos adicionar, pessoal, um outro efeito, que é agora o da estrela, usando uma imagem. Esse efeito, ele é um pouco diferente desse que eu mostrei para você. Por quê? A gente vai precisar usar dois slides. No primeiro slide, a gente vai adicionar a imagem. E no segundo slide, a gente vai adicionar o vídeo. E aí a gente aplica a transição, tá? Como a gente já tem aqui um vídeo Caixa de no texto. primeiro slide, a gente Controles vai... de caixa de texto. Deixa eu ver Controles de caixa de controles de A gente vai mídia. excluir ele, vou Agrupar. apertar o delete. Invisível. Preenchimento sólido. E aí, Botão pessoal, a gente ESC. vai adicionar Caixa de texto. uma imagem. A gente vem aqui de novo na barra de ferramentas do Ribbon, página de PowerPoint. propriedade. No começo. E a gente vai apresentação, inserir, ó. Transição. Achar aqui. Inserir. Inserir. Novo Inserir. Tabela. Imagens. A gente vem em imagem, Botão, no Enter. Janela ativada. Inserir imagem. Aqui vai aparecer Tipo, todas as imagens. o Ferramentas. local para a gente procurar o nosso Inser- arquivo. Até Vamos ver. todos o Ó. Organiza este computador. Modo de exibição de Aqui a gente vai escolher o nosso arquivo. imagens salvas. Item. Imagens da câmera. E modo de A gente vem exibição aqui de achar itens. o- List. Documentos. Item. O caminho da imagem. Modo HTML. HTML. Modo de entrevista sublinhado leitor. Imagem aqui de texto. Modo Tá de aqui, ó. exibição. Nessa pasta aqui é onde tá as imagens que eu Foto quero. banner. Foto estrela ACD. TV1. Esse item. arquivo aqui, ó, Select- Enter. um Enter. Janela ativada. A gente já adicionou, pessoal, a estrela. Caixa de Agora, texto. Gráfico. a gente vai formatar ela para que ela preencha todo o espaço do slide. Então a gente vai fazer o seguinte. Ribbon. Vai Página lá de novo lá em cima na propriedades. barra de ferramenta. Inserir. Página inicial. A gente vai formatar a imagem. Animação. Vamos achar Apresentação. aqui. Revisão. Ó. Exibição. Formatar. Formatar. Remover plano de fundo.
Altura da Aqui eu forma tenho 15 altura. Largura da forma 27 tamanho e posição. Ó, tamanho e Botão. posição. Espaço de trabalho. Vamos apertar aqui o F6. Formatar imagem. Altura 15. A gente largura, vai mudar rotação 0 graus. seguinte parâmetro, ó. Altura da escala 69%. Altura da escala. A gente vai por 100% 70%. para ela 74, cobrir toda a parte do slide, ó. Vamos lá. 86, 80, Vamos lá, vamos indo. 93%. 93. 90, 98, 90, 100%. 100%. Vamos fechar aqui. Espaço de trabalho. A gente já tem a estrela Caixa de texto. no slide 1, então. gráfico, Agora a gente vai para o slide 2. Objeto agru, slide 2. Aqui, pessoal, no slide 2 eu já deixei um vídeo pronto. Controle Pra de gente mídia, ganhar agrupar, tempo. invisível. Mas quando você for adicionar um vídeo, não pode esquecer de fazer a alteração lá na reprodução, de colocar o vídeo para iniciar em tela inteira e ele começar automaticamente. Não pode esquecer isso, ok, pessoal? Então aqui a gente já vai adicionar o efeito da estrela. A gente vai de novo lá para cima na barra de página de ferramenta inserir. e a gente vai vir Transições. ó, em transição. Visual. Estilos Estilo de de transição. Janela ativada. E agora Estilos de queda. Nenhuma. a Queda. gente vai escolher o nosso efeito aqui, ó. Fratura. É o Item. fratura. Fratura. Ó, Enter. Janela ativada. Apresentação 1. Agora a gente vai rodar a apresentação Ivon, para ver página o de resultado, ok? Ó. Revisão. Apresentação de slide do começo. Do começo. Janela ativada. Apresentação podem de ver aí a slides do estrela. PowerPoint. Eu vou dar um toque para a Apresentação direita e aí vai rodar o slide efeito. Vamos ver. slide. Sejam bem-vindos a mais um programa da CCTV Esportes. Essa TV com você no mundo paralímpico. Então, vamos ver o teaser na tela. Pessoal, vocês viram aí o efeito. Vamos Janela. adicionar mais um efeito. Deixa eu Slide ver 1, aqui, ó. slide 2, No slide 2. Vamos de novo aqui na barra de Ivon, ferramentas página de do propriedades, PowerPoint. revisão. A gente vai vir de novo aqui em Transições, transição, estilos estilo de de transição e vamos janela escolher ativada, um outro estilos efeito, de pessoal. compressão, Vamos ver aqui. fratura, vortex, brilho e rasgar, item, compressão, Deixa eu ver. desgarrar, item, Desgarrar. Vamos ver. janela ativada, apresentação, A gente já aplicou o efeito, agora vamos rodar o efeito. ó. ribbon, página de animação, Eu vou vir aqui. Apresentação do slide, do começo. Janela ativada, apresentação Aparece de a slides estrela, do né? PowerPoint. Vou dar o toque aqui para a direita Slide e 1, aí slide vai rodar o efeito. Bem-vindos Slide a mais um programa slide. da CCTV Esportes. Essa TV com você. ESC. Janela ativada. Então Apresentação. vocês viram aí, pessoal, o efeito. Vamos adicionar mais um efeito. Alt de novo. Ribbon, página de anima. Transições. A gente Guia. vem aqui em transição. Estilos de Estilo transição. de transição. Janela de ativada. transição. Estilos A gente de vai escolher um transição. outro- Janela. Compressão. Um outro efeito. Rasgar. Ó, Item. rasgar. Vamos Rasgar. ver como fica esse efeito aqui, ó. Janela ativada. Apresentação. Agora a gente aperta o Alt de novo. Vai lá Ribbon, no página menu de de ferramenta do propriedades. PowerPoint. Animações. A gente vai vir. Animações. Ó. Guia. Transição. Anima. Tá. Apresentação do começo. Do começo. Janela Aparece aí ativada. a estrela. Apresentação de slides do Vou PowerPoint. pôr a setinha para a direita para rolar o efeito. Vamos ver. Slide 1. Opa. Sejam bem-vindos a mais um programa da CCTV Esportes. Essa TV com você no mundo. ESC. Espírito aqui, o câmera, rodou o efeito? Então rodou o efeito, vocês viram Janela aí o ativada. efeito? Apresentação. Então assim, pessoal, é evidente que não dá para mostrar todos os efeitos, né? A gente tem aí bastante opções. Mas agora que você já sabe fazer, você pode testar os outros efeitos aí no vídeo de vocês e tentar achar aquele que se adequa melhor ao seu projeto, ok? Pessoal, muita gente não sabe, mas dá para usar o PowerPoint como editor de vídeo. Ele traz bastante opções. Dá para você cortar vídeo, dá para você dividir vídeo, dá para você adicionar arquivos diferentes de vídeo, unir tudo isso, dá para você aplicar transições, efeitos, títulos, legenda, dá para você colocar música, né, de fundo, dá para você mesclar vídeo com imagem, vídeo com uma galeria de foto, inclusive dá para você captar, né, fazer a captação da sua tela do computador dentro do PowerPoint. Dá para você criar todo um cenário, todo um design e fazer a captura da sua tela do computador em tempo real dentro do PowerPoint.
Mas eu não vou entrar nesses detalhes, porque não é o objetivo desse vídeo, tá? Mas se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo falando especificamente sobre isso, ok? Mas tem uma coisa que eu preciso mostrar para vocês, que é o seguinte. Vamos supor que vocês usem o PowerPoint para editar um vídeo, ou então para adicionar um vídeo, né, um efeito no vídeo de vocês. E aí, vocês vão precisar o quê? Vocês vão precisar salvar isso. Mas vocês não vão querer salvar isso como uma apresentação do PowerPoint. Vocês vão querer salvar isso como vídeo. Aí vocês podem me questionar, André, dá para fazer isso? Sim, é possível. O PowerPoint, ele permite que você faça a conversão de uma apresentação em um vídeo, tá? Como fazer isso? Vou mostrar para vocês agora. É bem simples, pessoal. A gente vem aqui no Alt, a gente vai lá para a barra de ferramentas, Revisa, a gente vai vir aqui, página inicial, e arquivo, em arquivo, a gente vai vir, abrir, salvar como? Computador, guia, Salvar como? Vai vir em computador, pasta leitores, área de procurar, janela ativada, procurar, pessoal, vai abrir uma tela para você escolher o caminho do arquivo onde você quer salvar, um campo para você colocar o nome do arquivo, tipo, e aí vai aparecer uma lista suspensa com um tipo de formato. Se você salvar com esse primeiro formato aqui, vai continuar sendo uma apresentação do PowerPoint, que é o que a gente não quer. A gente quer converter essa apresentação em um vídeo. Então, você vai rolar essa lista para baixo. E aí vai aparecer várias opções. A gente vai rolando a lista para baixo. Até chegar nessas duas opções. Aí você vai ter a opção de salvar em WMV, que é um formato do Windows, ou MPEG 4, que é um formato MP4, que é mais popular. Você seleciona um desses dois formatos e clica em salvar. Aí a sua apresentação ela vai ser convertida em um vídeo. Lembrando que, a partir do momento que você salvar a sua apresentação para ser convertida em um vídeo, ele só vai abrir em um reprodutor de mídia, ou vai abrir no Media Play, ou em qualquer outro reprodutor, ok? Eu não vou clicar aqui, pessoal, em salvar, porque eu só fiz isso aqui para demonstrar para vocês, ok? Eu vou clicar aqui o ESC para fechar a janela e para a gente continuar o vídeo, ó. Vídeo MPEG-4, janela, ESC. Eu fechei aqui a janela e vamos continuar. Pessoal, eu quero mostrar para vocês agora mais uma curiosidade do PowerPoint, que é o seguinte. A gente já tem aqui um slide pronto, Slide 3, ó, que é o slide 3. Eu já deixei um vídeo aqui, que é o seguinte. Esse vídeo, ele se refere-se ao vídeo de abertura dessa série, onde eu faço a apresentação dos leitores. Mas antes de eu mostrar aqui para vocês o que eu quero, vamos assistir um trecho desse vídeo aqui. Deixa eu colocar aqui. De mídia, controles de mídia. Vamos rodar o vídeo, vamos ver. Space. Já está aí na sua tela e vamos falar com ele. Olá, virtual. Seja bem-vindo ao programa. Olá, André, tudo bem? É uma honra participar do programa ACDTV. Espero poder contribuir. Ok, virtual. A honra é nossa em tê-lo aqui no programa. Virtual, você pode fazer uma apresentação sua para os nossos seguidores aqui do programa ACDTV? Bom, André, meu nome é Virtual Vision. Sou um programa de acessibilidade de leitura de tela para computadores, voltado para deficientes visuais, cego total. Ó, eu pausei o vídeo aqui, pessoal, para a gente conversar. O que a gente tem nesse vídeo aqui? Nós temos, pessoal, um diálogo. Eu faço um diálogo com os leitores. E se vocês também prestaram atenção, nós temos uma telinha, onde aparece a fala deles. E é exatamente isso que eu quero mostrar para vocês, como isso foi feito, como essa fala ela foi feita. Mas antes disso, vamos assistir mais um trecho do vídeo. Vamos lá, vamos ver. Ok. Virtual, qual foi a empresa que desenvolveu você? Você é um software pago, gratuito? Como que funciona isso? André, eu sou um programa desenvolvido pela empresa Micropower e sou um software pago, voltado para atividades no computador, seja ela profissional, educacional ou pessoal. Bom, pessoal, acho que foi suficiente. Então, para mostrar para vocês como isso foi feito, é o seguinte. Toda essa fala que aparece do leitor naquela telinha, elas foram feitas no PowerPoint. São todas transições de slides. Então, eu fiz uma apresentação para cada leitor. Então, eu tenho uma apresentação para o virtual,
para o NVDA, para o JAWS, para a acessibilidade do Windows e para a acessibilidade do Google. E agora eu vou abrir uma dessas apresentações para vocês terem uma noção. Então vamos lá. Então eu aperto aqui o Alt. Página de Eu propriedade. vou lá para cima na barra de Página ferramentas. de arquivo. Vem aqui em arquivo. Novo. Abrir. Abrir. Guia. A gente vai abrir uma Apresentações apresentação. recém. Computador. Guia. Ó, Atalho. computador. Pasta leitores. Área de procura. Área de documentos. Espera aí, Botão. me perdi Pasta aqui, ó, leitores. pasta leitores. Janela ativada. Abrir. Este computador. Aqui a gente Tipo, vai ferramenta. escolher o Abrir. nosso- ATHT. O nosso arquivo. Caixa. Espera Organiza. Este computador. Modo de exibição de itens. aqui procurar o Lista. arquivo. Acessibilidade do Win. Acessibilidade Aqui nessa do pasta, Google. Item. nós temos as apresentações, ó. Item. Como a gente já viu o do virtual, vamos escolher aqui o do JAWS, ó. JAWS. Vou abrir a Item. apresentação dele. Enter. Janela ativada. JAWS. Para a gente ter uma noção melhor, eu vou colocar aqui em modo de apresentação. Ribbon. Vou lá Página para a de barra de propriedades. ferramentas do PowerPoint. Inserir. Guia. E a gente vai- Transições. Animações. Apresentação de Apresentação. slide. Do começo. Do começo. Botão. Janela ativada. Aqui a gente já de tem a slides apresentação do PowerPoint, no modo de tela inteira. E aí, pessoal, eu vou simular mais ou menos o que eu fiz lá no vídeo. E é o seguinte, começa mais ou menos assim. A gente já tem aí o JAWS na tela para vocês, então vamos falar com ele. JAWS, seja você também bem-vindo ao programa ACDTV. Aí, pessoal, eu coloco aqui a setinha para a direita, Slide 2. aí aparece a fala dele. Eu dou mais uma setinha para a direita, aí o texto balança, aí ele começa a falar. E ele fala mais ou menos assim, que aqui eu não tenho a voz dele. É uma honra participar do seu programa, agradeço o convite, papapá e tudo mais. Aí quando acabar a fala dele, eu coloco a setinha para a direita. 3. Aí é a minha fala. Aí eu falo mais ou menos assim. JAWS, do mesmo jeito que os outros leitores fizeram a sua apresentação, você pode fazer uma apresentação sua para os nossos seguidores aqui do canal? Aí quando eu termino de falar, eu ponho a setinha para a direita. Slide 4. Aí aparece a fala dele, mais uma vez a setinha para a direita, o texto balança e ele começa a falar. Ele fala que o nome dele é JAWS, que é um software para cegos e que é um software pago. E vai embora. Papá. Aí coloca aqui a setinha para a direita. Slide 5. Aí seria a minha fala. E assim, pessoal, vai embora. Então todas as simulações foram feitas dessa forma. Mas aí vocês podem me questionar o seguinte: mas André, tá diferente? Sim, tá diferente porque não foi gravado, pessoal, nesse cenário. A gente fez a simulação no cenário 3, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Deixa eu só voltar aqui, pessoal. Slide, Ó, a apresentação. slide 1. Slide. Ok. Então agora vamos para o cenário 3. Ó. Cena 3. Item. Aqui na cena 3 é onde a gente faz a simulação da gravação dos leitores. Ainda está um pouco diferente. Por quê? Quando a gente gravou o vídeo inicial, foi no estúdio antigo, tá? Agora a gente está no estúdio novo, mas a essência é a mesma. Em qual é? A gente tem a bancada e a gente tem a telinha. Ó, vou passar aqui a minha mão, a telinha do leitor de tela, onde vai aparecer a fala dele. Ó. Inclusive, vou fazer aqui a mudança. Ó. Aqui seria a fala dele. Ó, o texto balança, tá? Ele começaria a falar. E aqui seria a minha fala, tá? Então, a essência continua a mesma. E como a gente fez isso? Como isso foi feito? A gente pegou aquela tela do cenário 2, a gente diminuiu aquela tela e a gente colocou aqui em cima da bancada, do meu lado, ó, onde eu tô aqui, ó. Vou passar a mão aqui de novo, tá? E aí, que efeito nós temos aqui, pessoal? Nós temos o efeito que a gente chama de sobreposição de tela, onde uma tela menor faz sobreposição sobre uma tela maior, ok? Então, toda a simulação de conversação é gravado nesse cenário 2 aqui. No cenário 3. Vamos agora, pessoal, para o cenário 2, ó. Cena 2, item. Aqui no cenário 2, pessoal, é onde a gente grava as ferramentas, né? Onde a gente faz a apresentação das ferramentas. Inclusive, a gente já fez a apresentação de 2 ferramentas. Como o cego pode trabalhar no Word e no Excel. Inclusive, se você ainda não assistiu esse vídeo, eu convido você a assistir. Você pode acessar esse conteúdo nos links que estão aqui na descrição do vídeo, ok? E que efeito nós temos aqui, pessoal, no cenário 2? Nós temos o efeito que a gente chama de divisão de telas. Nós temos mais ou menos 50% de imagem aqui para o estúdio, onde eu estou, e mais ou menos 50% de imagem para a nossa tela de apresentação, onde a gente tem o PowerPoint aberto. Vamos agora para o cenário 1, ó. Cena, item, Aqui no cenário 1, pessoal, a gente só tem a imagem
do estúdio em tela inteira. Nós não temos nem sobreposição de imagem, nem divisão de imagem, né? Desculpa, de tela. Mas a gente tem uma outra técnica aqui que chama-se Chroma Key, tá? Que dá o título desse cenário, que é o virtual. Que significa o quê? Você tirar o fundo do vídeo. Não é você colar, é você tirar o fundo. Inclusive, esse painel da frente, ele foi todo feito no PowerPoint. A sua extremidade, onde nós temos a troca de imagens, são galerias de fotos do PowerPoint, onde aparece as letras se mexendo aqui na frente, também foi feito no PowerPoint. Inclusive, eu vou colocar aqui a minha mão aqui na frente do painel, para vocês verem, ó. Parece muito real, ó. Aqui é onde está a foto, tá? Tô passando a minha mão em todo o painel, ó. Tá? Então não é um efeito colado no vídeo, a gente tira o fundo mesmo. Nas minhas costas, pessoal, a gente tem um vídeo. Esse vídeo, ele é o vídeo de abertura da CDTV, que inclusive encaixou muito bem no projeto, tá? Ele não é um telão. Então, se eu tirasse, por exemplo, o efeito do chroma key, o que ia acontecer? Essa parte aqui da frente ia ficar verde e nas minhas costas ia ficar verde. Mas eu não vou tirar o efeito, senão vai estragar aqui o estúdio e o câmera vai ficar bravo comigo, porque deu trabalho pra gente montar todo esse cenário. E se vocês também prestaram atenção, pessoal, a gente está usando 3 cenários diferentes para criar, né, para gravar essa série. Mas a gente vai fazer mais ainda, a gente vai precisar de mais cenários. Mas vamos voltar agora, pessoal, para o cenário 2. Vamos lá, ó. Cenário 2, item. Aqui a gente está no cenário 2, pessoal, onde a gente estava inicialmente. Eu sei que eu acabei fugindo um pouco do assunto, porque a ideia aqui, pessoal, não era mostrar para vocês como eu fiz parte desses vídeos, mas sim, como cego, ele pode trabalhar com essa ferramenta chamada PowerPoint. Mas, como eu usei vários efeitos do PowerPoint nesses vídeos, eu acabei tocando no assunto, ok? Mas agora, pessoal, a gente entra no nosso assunto de forma definitiva, tá? Depois da gente brincar aqui um pouquinho no PowerPoint, a gente vai para o nosso assunto principal, ok? Que é o seguinte: como cego, ele pode trabalhar, né, ele pode criar uma apresentação no PowerPoint, ok? Vamos lá? Vamos lá, então. Pessoal, eu gostaria de começar a minha fala dizendo o seguinte: eu não vou entrar exatamente nos efeitos de apresentação do PowerPoint. Por quê? Quando a gente fala de uma apresentação formal, seja de um projeto para empresa, ou mesmo escola ou faculdade, você não vai precisar exatamente deles. Você não vai precisar fazer um slide virar, girar, piscar ou virar fumaça. Você tendo uma apresentação bem feita, com conteúdo, e você sabendo organizar as suas ideias na hora da apresentação, você já vai ter uma grande probabilidade de sucesso. E é exatamente isso que eu quero mostrar para vocês agora. Mas antes disso, eu quero falar o seguinte: eu tenho uma boa e má notícia. A boa notícia é que eu consigo editar o PowerPoint mais ou menos 90%. 10% eu vou precisar de um auxílio. E quem vai me dar esse auxílio é o câmera. Ele vai estar ali no monitor, ele vai acompanhar tudo que eu estiver fazendo aqui no PowerPoint. Se precisar corrigir alguma coisa, alinhar alguma coisa, ele vai me dar um toque. E também a gente vai trocando algumas ideias. E também, pessoal, a gente vai trocando as ideias para fazer o slide. Inclusive, eu vou fazer 3 slides, tá? Você pode fazer quantos você quiser, 5, 10, mas para que esse vídeo não fique longo, eu só vou fazer 3, tá? Mas antes disso, eu também vou pegar aqui o meu pedestal, porque eu vou precisar usar as 2 mãos, pessoal, porque eu vou escrever, tá? Então, não dá para escrever com uma mão só, não consigo. Então, vou encaixar aqui o microfone para a gente continuar. Espera aí. Ó, pessoal, então, eu encaixei aqui o microfone. Tá bom aí, câmera? Então, pessoal, vamos começar o trabalho. E para vocês entenderem mais ou menos como vai funcionar a dinâmica, ok? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, pessoal, Janela é o seguinte: ativada. a gente vai lá, aperta aqui o Alt, né? A gente vai lá para a barra de Páginas e ferramentas propriedades. do PowerPoint, lá na parte cinza. Revisão. A gente Apresentação vai diz. Animações. em arquivo. Designe. Vamos lá. Inserir. Página. Aqui. Guia arquivo. Ó, em arquivo. Em arquivo, pessoal, Informações. Novo. a Guia. gente vem em novo. Novo. Apresentação Ó, em branco. apresentação em E branco, no a gente enter. vai abrir uma Janela nova ativada. apresentação. Apresentação 3. PowerPoint. E agora, pessoal, a gente vai adicionar um design, um modelo para o nosso slide, né, para a nossa apresentação. A gente vai de novo lá o Alt,
A parte de Página ferramentas, de a gente vai em inserir. design, ó. Designe. Transit. Designe. Designe. Temas. Tema. Botão. Janela E aqui, ativada. pessoal, a gente vai Temas. escolher um tema. Salvar tema atual. Eu vou escolher um Menu. modelo aqui, Atalho. pessoal, mas aí, no caso, você pode escolher um outro modelo, se você quiser uma outra cor, dependendo da ocasião e do seu público, tá? Então, eu vou Procurar escolher aqui o modelo, ó. habilitar atualizações. Deixa eu ver aqui. Retrospectiva. Orgânico. Vou Item. coloquei aqui orgânico. Janela ativada. esse a Apresentação. gente vai usar 3. como modelo. PowerPoint. Tá. Espaço de Então, a trabalho. gente já adicionou o nosso modelo, agora a gente vai começar Caixa de texto de título. Ó, Gráfico. editar. Selecionado. O nosso slide. Então, eu vou começar aqui com o título, eu vou fazer aqui um jabá, né? Vou escrever o título do nosso projeto, que é Caps Lock Vamos lá. ligado. A. Caps Lock de G. Circunflexo. I. A. Agência. Agência D. De. O. E. T. E. A. O. Conteúdo. de Conteúdo E. A. Para. Caps Lock para E. E. S. O. A. Pessoa. Pessoa Com. com Caps Lock deficiência, ligado. E. E. I. Cir. I. A. Traço. Deficiência. Caps Lock ligado. televisiva. T. Caps Lock des. E. E. I. E. V. A. Televisiva. Só que o câmera tá falando aqui pra mim, confirma aqui, câmera, o título ficou meio grande, né? Tá, então ele tá falando aqui, ficou fora do quadrado, então a gente vai ter que diminuir, pessoal, um pouco a fonte, tá? Agência de, Então, o que eu vou fazer? agência Eu vou de conteúdo para selecionar Fone. aqui o título para diminuir a fonte. Agência de para deficiência. Selecionou a Televisiva. câmera, tudo? Selecionando. Então agora aperta aqui menu de Janela contexto e a gente ativada. vai em fonte. Grupos. Ó, Copiar. Sair da edição. Fonte. Menu. fonte, Janela ativada. a gente vai em tamanho. Fonte para estilo da. Tamanho 54. Tá 54, ele falou que tem que diminuir bastante, então vamos colocar 40, vamos ver. 4. 0. Deixa eu ver aqui. 39. Ó, 40. vamos ver se ficou bom. Cor da fonte. Taxa do. Aqui, Sobrescrito. ok. Subscrito. Deslocamento. Versalete. Todas em mais. Equalizar ao. Ok. Ok. Janela ativada. câmera? Apresenta. Ele falou que ficou ok. Agência Então, a de gente conteúdo resolveu para aqui pessoa nosso- com nosso deficiência. título. ESC. Agora, Caixa de pessoal, texto. a gente vai Gráfico. escrever o nosso Selecionado. subtítulo, que é o seguinte. Caps Lock ligado. Caps R. O. G. E. A. E. A. Programa. Programa CDTV. Caps Lock ligado. C. Como é que eu Del vou C. escrever, pessoal? Del A. AC. Del traço. Traço. T. Del T. Del traço. Del 0. Del V. Del C. Pessoal, Del A. ACD. D. Tra. V. Ó, pessoal, ACDTV. programa CDTV. Como que tá ó, esse câmera? Tá, ele tá falando que o fundo tá branco e o título preto, igual o primeiro campo. Então, nesse campo aqui eu quero mudar, tá? Eu quero deixar diferente do campo do título. Eu vou mudar o fundo e a cor. Então, vou mudar primeiro o fundo. Então eu vou Igual. formatar. Página de pro. Inserir. Aqui, ó. Página I. Guiar arquivo. Conta gama. Formatar. Ó, For. eu vou Caixa. mudar o fundo. Estilos. Contorno da for. Estilo. Preenchimento da for. Preenchimento da forma. Janela ativada. Preenche. Escolher uma cor Preto. diferente, ó. Cinza. Cinzamento. Verde. Azul. Verde. ênfase 1. Verde. Janela E aí, ativada. câmera, Apresentação 3. PowerPoint. Então, Espaço agora, de pessoal, trabalho. eu vou selecionar a escrita. Linha vazia. Selecionando. Programa CDTV. Câmera. Selecionando. Agora eu vou mudar a fonte. Janela ativada. Tá? A cor da fonte. Tá Copiar. preta. Me. Vem aqui, Sair da edição. Fonte. Janela Vou ativada. em cor. Fonte para. Aqui. Estilo da. Tamanho 21. Cor da fonte. Cor da fonte. Janela ativada. E vou. Preto. Texto 1. Cinza menos. Opa. Preto. Branco. Branco. Janela ativada. Vamos clicar agora em OK para ver Taxado. o resultado. Taxado pessoal. duplo. Sobrescrito. Vem aqui. Subscrito. Deslo. Versa. Todas em. Equalizar ao. Ok. Botão. Ok. Janela E ativada. aí, câmera? Programa CDTV. Tá, então ele falou que ficou ok. Agora, pessoal, a gente vai adicionar o logo da CDTV. Então a gente vai lá de novo no menu. Igual. Página de aperta no Alt, vai propriedades. lá na barra de Conta ferramentas. da Vamos Microsoft. inserir. Formatar. Deixar aqui Com. inserir. Guiar. Inserir. Opa, Desi. Inserir. A gente Novo. vai em imagem. Tabela. Imagens. Botão. Imagem, Enter. Janela E aqui a ativada. gente vai procurar a nossa imagem. Tipo. Ferramenta. Deixa eu ver. Inserir. Cancelar. Até André. Alt. Todos os locais. Caixa de texto. Pessoal, Organizar. Este computador. Rede. E. Este. Modo de exibição de itens. Lista. Imagens ó, salva. então a gente vai lá Modo de procurar exibição no, de itens. Lista. aqui no endereço. Documentos. E. Documentos. Modo de exibição.
HTML. Entrevista sublinhado. aqui a minha Imagem aqui de TV. E Nessa pasta. modo de Nessa exibição. pasta são as imagens Foto que eu banner quero, aqui. ó. Foto E a banner. estrela. Foto banner versão. Foto estrela. Aqui, ó. Foto estrela ACD. TV 1. Item. Ok. Janela ativada. gente já Apresentação ativou a 3. estrela. PowerPoint. Só que aqui, Formatar. pessoal, o câmera está dizendo que tem um problema. A imagem está muito grande, né, câmera? Então, o que ele está falando para mim. Então, o que a gente vai ter que fazer aqui, pessoal? A gente vai ter que diminuir essa estrela para encaixar ela aqui. Então, deixa eu posicionar ela Caixa de textos. Caixa de em texto. cima dela. Gráfico. Selecionado. Então, a gente vai formatar. Ribbon. Guiar. Conta da mais. Formatar. Remover plano. Altura da forma 15. tamanho. Largura da forma 20. Altura, a gente Tamanho vai em e posição. posição. No enter. Tamanho. Botão. Altura 15. Largura dar o seguinte 27,9. parâmetro, Rotação 0 graus. Altura da escala 69%. Altura Texto. da escala. Conforme a gente for 70. mudando aqui, pessoal, ela vai, 75%. ela vai 70. diminuindo, tá, pessoal? Tá, então 68%. isso que vai ter que diminuir bastante. Então, vamos embora. Vou diminuindo, ela vai diminuir tanto de altura como de largura. 53%. Mais, cara. 52%. Mais, então vamos embora. 46%. Mais, vamos embora. 40%. Tá falando bastante, então vamos indo, vamos diminuindo. 34%. 30. Tá falando 30. mais um pouquinho. 31%. 30%. 29%. Pronto, ele falou que agora tá ok. Espaço de Então trabalho. aqui, pessoal, Objeto agrupado. Gráfico. Página o que a inicial. gente vai precisar fazer, que o câmera tá falando ESC. aqui, pessoal. Caixa. ESC. Caixa A de gente vai texto. ter que- Caixa de texto. Gráfico. Deixa eu posicionar aqui. Gráfico. A gente vai Selecionado. ter que centralizar a imagem, Caixa de pessoal, texto. e depois Caixa deixar de ela para texto. baixo. Gráfico. Como que a gente vai Selecionado. fazer isso? Deixa eu só... Caixa de texto de Aqui, ó. Caixa de texto. Pronto, em Gráfico. cima dela. A gente vai de novo em formatar e Ribbon. a gente vai em alinhamento, ó. Conta da. Formatar. Ó, Exibir. opa, passei. Formatar. Remover. Vou tentar centralizá-la Efeitos. primeiro. Deixa eu Alterar. Estilos rápido. Efeitos de. Recuar. Botão. Agrupar. agrupar, Alinhar. alinhar, Janela ativa. Centralizar. centralizar. Menu. Janela ativada. E aí, Apresenta. câmera, foi por centro? Tá. A imagem foi pro centro e agora a gente vai alinhar de novo, Ribbon. pra Página de tentar propriedade. descer ela para ESC. baixo. Deixa eu posicionar o Caixa de cursor texto. em cima dela. Gráfico. Ó, Caixa de texto de título. passei de Caixa novo. de texto. Gráfico. Aqui, pessoal. Vamos lá em Ribbon. formatar de Guiar. novo. Arquivo. Botão. Ó. Conta. Formatar. Formatar. Remover. Cor. A gente vai Recuar. em alinhar. Agrupar. Aqui, ó. Alinhar. Alinhar. Janela Agora a gente ativa. vai alinhar na parte inferior. Alinhar. Alinhar. resolve. Alinhar ao. Alinhar parte inferior. Parte Menu. inferior. Janela ativada. E aí, Apresentação 3. PowerPoint. Ah, Alinhar. precisa fazer alguma Botão mudança suspenso. no subtítulo ou Atalho. não? Não precisa Alt. mudar nada. JFDA. Tá tudo Mudar o certinho aí, não tá posicionamento nada dos objetos pegando em nada. selecionados na página. Tá. Isso. Então, pessoal, a gente termina aqui o nosso primeiro slide. Tá? O que nós temos no primeiro slide? Nós temos o título, subtítulo e o logo da CDTV. Então agora a gente vai adicionar mais um slide, que é o segundo. A gente vem de novo aqui em Ribbon. inserir. Página de. Conta da micro. Formatar. Pera aí, Guia. deixa eu achar inserir aqui, pessoal. Transições. Guia. Opa, passei. Designe. Inserir. Inserir. Novo slide. Slide. Agora a gente Janela vai escolher ativada. um design Slide de diferente do título. nosso Item. slide. Ó. Duas partes de. Slide de. Deixa eu achar Título aqui, e. deixa eu Comparação. Somente título. Imagem com legenda. Ó, Item. imagem com com legenda. Ok? Janela ativada. adicionou- Apresentação 3. PowerPoint. Espaço de nosso trabalho. slide. Então a primeira coisa que a gente vai fazer Caixa aqui, de texto pessoal, de título. Gráfico. escrever o título, Selecionado. tá? Que é o seguinte, eu vou escrever primeiro programa da CDTV. Caps Lock desligado. Aqui, Caps Lock ligado. só um minutinho. P. Caps Lock desligado. R. I. E. O. Primeiro. P. O. G. A. Programa. V. Da. Caps Lock. V. ACDTV. Vazio. Tá certo aí, câmera? Ok? ESC. Então, agora, pessoal, Espaço reservado para a imagem Espaço 2. pra Gráfico. colocar aqui a Selecionado. foto. Caixa de texto. E a gente vai Gráfico. escrever, pessoal, a nossa Selecionado. legenda, tá? Que é o seguinte. Caps Lock desligado. Caps Lock desligado. Peraí que foi É errado o- aqui, pessoal. Caps Lock ligado. Então, aqui o Cap. O. O. P. I. M. E. I. E. O. Primeiro. Ó, o primeiro. P. E. O. G. E. A. E. Programa. V. A. Da. Ó, o primeiro programa da ACDTV. Caps Lock. ACDTV. Apresentado A. E. 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 T. A. Apresentado. pelo P. E. O. Pelo. para atleta. P. A. E. A.
traço, A, T, E, T, A, para atleta. Caps Lock André ligado. Meneghetti. Caps Lock desligado. E, R, A, André. Caps Lock ligado. Vamos lá. M, Caps Lock, E, A, E, I, Meneghetti. Foi F, I, foi, E, em 2011. 2, 0, 1, 1. Então, pessoal, 2011, o primeiro A programa gente- da CDTV apresentado pelo para-atleta André falando Meneghetti aqui, foi em pessoal. 2011. então a gente escreveu a nossa legenda. Só que aí eu vou perguntar à câmera, como que estão os campos? Tá, ele tá falando o seguinte, que o título, o fundo tá branco, certo, câmera? Você tá falando aí? E a fonte preta e a legenda tá igual. Então, como a legenda tá igual ao título, eu vou querer mudar aqui. Então, a primeira coisa que eu vou mudar é o fundo, tá, pessoal? Então, eu vou aqui em Alt de novo, lá na barra de Bom, página, ferramenta. página ini, guiar, Eu vou em conta formatar. da Microsoft entrou, formatar. Vou mudar a cor de Caixa, fundo estilo, desse campo. contorno da for, preenchimento, janela Coloquei aqui uma ativada, cor diferente. preto, cinza, verde, ênfase 1, azul, cinza azul, azul petróleo, Azul, ênfase azul 2, petróleo. janela ativada, apresentação 3, Então, power. Mudou a cor, câmera. Então, O agora, primeiro pessoal, programa da a gente CDTV vai apresentado selecionar toda a pelo escrita. para-atleta, linha vazia, selecionando. isso não? Então, peraí. O primeiro Vou programa voltar aqui foi no começo, câmera. o primeiro André Meneghetti foi em Agora 2011. Janela Então, ativada. agora a gente vai em fonte, pessoal. Copiar. Sair da edição. Fonte. A gente vai mudar a Janela cor. ativada. Fonte para Diferenciar. estilo da fonte. Tamanho 18. Texto. Cor da fonte. Cor da fonte. Janela Vai ativada. colocar branco. Preto. Branco. Branco. Janela ativada. Deixa eu aqui Estilo de- embaixo, pra clicar em OK. Equalizar ao. A gente vai Ok. voltar. Botão. OK. Janela ativada. O primeiro Ok, programa câmera. da CDTV apresenta. Ficou OK? Então agora, pessoal, a gente vai adicionar a foto. Então vamos lá. O Alt, menu de contexto, né? Página A de gente vai lá em conta cima. gama. Formatar. Inserir. Conta. Guia. Página inicial. Guia. Achar aqui Inserir. Inserir, a gente Novo. vai em imagem. Tabela. Botão suspend. Imagens. Imagem. Não é. Agora Janela a gente vai ativa. escolher a nossa imagem. Tipo, ferra, inse, Tá. câncer, ATH, todos os, organiza, este computador, modo Aqui, de pessoal, exibição a gente vai de escolher itens, nossa imagem. lista, foto banner aqui, TV, foto, Aqui a imagem foto, do estúdio. foto estrela AC, foto estrela AC, foto estúdio André em pé, Vou item, escolher essa imagem aqui. selecionado, Estou em pé no estúdio. no enter, janela ativada, apresentação 3, Ok, câmera? Então, pessoal, a gente terminou o nosso segundo slide. Então, o que nós temos? O título, nós temos a legenda e a imagem, tá? Então, agora, a gente vai adicionar o nosso terceiro slide. ribbon, Então, a gente página vai de lá de programa, novo, conta da mais, inserir. formatar, guia, designe, Deixa aqui. transições, Peraí, passei de novo. inserir, Ó, novo slide, slide, janela ativada, modelo, novo slide, título e conteúdo, slide Layout. de título e em janela ativada, apresentação 3, Então, aqui, PowerPoint, pessoal, slide 3, nesse terceiro slide, slide, a gente vai adicionar um diagrama, tá? Mas como o diagrama ele vai ficar grande, ele é uma imagem grande, a gente vai ter que colocar o título lá para cima, certo, câmera? Então, o que a gente vai fazer? Vou escrever o título aqui primeiro, caixa de texto de título, aí gráfico, depois a gente vai para a selecionado, outra parte. Então, peraí, caps lock ligado, caps R, O, projeto, projeto caps ACDTV. lock ligado, C, T, ACTV, Ficou errado, câmera? End, V, T, traço, C, traço, T, V, End, projeto ACTV, Oi? End, V, Peraí, pessoal, Del deixa eu V, apagar aqui. Del T, Del traço, Del C, Del A, Deixa eu acertar aqui. caps lock desligado, caps lock ligado, ACD. ACDTV, Pronto, pessoal. projeto cliquei aqui. ACDTV, Então agora eu ESC. vou excluir ESC, a parte caixa de texto de título, gráfico, tá certo. caixa de texto, gráfico, excluir o selecionado, back, preenchimento subtítulo com aí, imagem ou ESC, desculpa. caixa de texto câmera. de título, gráfico, Então agora, selecionado, o que a gente vai fazer? Eu vou caixa de texto de título, caixa de texto de título, Peraí, preenchimento com imagem ou ESC,
Caixa de texto de Eu título. vou Gráfico. preencher. Objeto agrupado. Eu vou Janela. editar o plano de fundo. pessoal, Redefinir. desculpa, aqui. Layout. Menu. Peraí, só um minutinho. Redefinir slide. Só um minutinho. Layout. Formatar plano de Plano de fundo. fundo e a gente vai Janela ativada. Apresentação 3. eu ocultar PowerPoint. os elementos. Caixa de texto de título. Peraí, só um minutinho. Caixa de texto de título. Peraí, Objeto não agrupado. foi. Gráfico. Vamos de novo lá. Janela ativada. Deixa aqui, ó. Régua. Grade e guias. Redefinir slide. Menu. Formatar plano de Ó, fundo. plano de fundo, Janela agora é ativada. seis, Apresentação calma. 3. Formatar plano de Agora foi, preenchimento com imagem. Ocultar elementos gráficos de plano. Ocultar elementos Marcado. gráficos. Ocultar Selecionei. elementos. Arquivo. Sumiu espaço de câmera, trabalho. aquela parte branca. Sumiu. Então agora, pessoal, o que a gente vai fazer? Caixa de texto de A título. gente vai subir Gráfico. o título lá pra Selecionado. cima. Ó, Igual. Página de a gente vai propriedades. lá na barra de ferramentas, Página vamos e formatar. arquivo. Conta da Microsoft. Formatar. Formatar. A Caixa. gente vai em alinhamento agora. Estilos rápidos. Contorno. Recuar. Agrupar. Alinhar. Alinhar Janela a parte ativa. superior. Deixa eu achar aqui. Centralizar. Alinhar. Alinhar parte superior. A parte superior. Janela ativada. Subiu, Apresentação 3. Tá, ele falou que o título subiu. Caixa de texto Mas de título. ele tá com Gráfico. cor ou não? Selecionado. Tá, mas o fundo. Ah, tá. Então vamos. Ele tá falando que tá no slide. Caixa A de gente vai texto de colocar uma título. cor Gráfico. Caixa de texto de título. nesse Gráfico. campo aqui. Então a Selecionado. gente vai lá de novo Igual. formatar. Página de Na barra de propriedades. ferramentas. Exibição. Apresentação de animações. Opa. Transição. Pode voltar pra cá. Já tava Revisão. lá. Exibição. Pera aí, Formatar. formatar. Forma. Caixa de texto. Estilos. Contorno da forma. Vou botar aqui, ó. Preenchimento. Preenchimento da forma. Janela Vou dar ativa. uma cor de fundo ao campo do título. Preto. Texto 1. Branco. Branco. Janela ativada. E aí, Apresenta. câmera? Ficou branco? Tá. Então agora, pessoal, a gente vai adicionar o nosso diagrama. Então a gente vai de novo lá Igual. Página de na barra de propriedades. ferramenta, né? Aqui Conta da Microsoft do entrou. PowerPoint, a gente Guia vai arquivo. Página inserir. Ó, Guia. inserir, a gente vai em Imagem. Smart Instant. Art. Novo álbum. Formas. Smart Art. Smart Botão. Art. Smart Art. Janela Vai ativada. aparecer várias opções de desenhos, tá? Lista, Você tem item, diagrama, lista. fluxograma. Processo. que a Ciclo. gente vai escolher aqui, Hierarquia. Relação. Matriz. Pirâmide. A Item. pirâmide. Espécie. Selecionei aqui. Pirâmide básica. Agora a Item. gente vai escolher o tipo de Pirâmide pirâmide, ó. Lista em pirâmide. Pirâmide segmentada. Pirâmide Item. segmentada. Espécie. Pronto. Vou dar um Use para OK mostrar. aqui. Ok. Janela ativada. E aí, câmera, Digite apareceu seu a texto aqui. pirâmide? Janela ativada. Tá. Ele tá falando que tá em cima do título, a pirâmide, é isso que você tá falando? Preciso abaixar ela? Triângulo isósceles. Gráfico. Tá, tá falando que eu preciso abaixar a pirâmide. que ela tá Triângulo bem em cima do isósceles. título. Gráfico. O que a gente vai Triângulo Deixa eu isósceles. posicionar Caixa de assim. texto de título. Gráfico. A Selecionado. gente vai Pirâmide segmentada. reposicionar Igual. ela. Página. A gente vem agora em Guiar. formatar lá na Conta da barra de mais. ferramenta. Formatar. Ó, Designe. Opa. Formatar. aqui a gente Editar. vai em alinhamento. ó. Este. Contorno. Avançar. Recuar. Deixa eu ver aqui. Painel de alinhar. Alinhar. Botão. Janela ativada. Vou tentar alinhar. Centralizar. parte Alinhar. inferior. Alinhar parte. Distribuir. Opa, passou. Alinhar parte inferior. Deixa eu ver aqui, ok. Janela ativada. Apresentação. E aí, câmera? Triângulo isósceles. Ok. Gráfico. Tá, ele falou que ficou ok. Triângulo isósceles. Então agora, pessoal, Triângulo a isósceles. gente Caixa vai de texto. Pirâmide segmentada. trabalhar a Gráfico. pirâmide. Que Selecionado. cor que tá a pirâmide, câmera? Tá, ele tá falando que tá verde. Eu vou dar cor diferentes para a pirâmide. Por quê? Existem várias formas de você sinalizar alguma coisa no PowerPoint. Você pode usar cores, fonte, tamanho de fonte. Eu vou usar a cor. Então eu quero destacar cada área da pirâmide com uma cor diferente, tá? E eu vou usar, pessoal, a cor do semáforo. Eu vou fazer uma analogia com o semáforo. Mas antes de fazer a analogia, eu vou colocar a cor na pirâmide, tá? E quais são as cores dos semáforos? É vermelho, amarelo e verde, ok? Então vamos lá. Triângulo isósceles. Que parte eu tô aqui, câmera? Parte superior da pirâmide? Ok, eu tô na parte superior. Então aqui, pessoal, eu vou mudar Triângulo. o fundo. Igual. Quero Página deixar de amarelo. guiar. Vamos lá em formatar. Formatar. Ó, Guia. aqui em formatar, Editar. Maior. a gente Estilos. vem Contorno da forma. Preenchimento da preenchimento forma. da forma. Janela Vou ativa. achar aqui a cor. Preto. Cinza. Verde. Deixa eu ver. Azul. Cinza azul. Vermelho. Laranja. Ouro. ênfase 6. Ó, Item. como eu não vou Ouro. perder tempo ênfase 6. Procurar o amarelo certinho, eu vou colocar aqui o ouro, que é parecido com o amarelo, tá, pessoal? Só pra gente não perder muito tempo. Janela ativada. Apresentação. E aí, câmera, ficou meio amarelo?
Tá. Então agora, pessoal, a gente Triângulo vai no outro isósceles, campo da gráfico. pirâmide. Triângulo isósceles, Oi? gráfico. Selecionado. Tá, eu tô do lado esquerdo do bico da pirâmide, na base, ó. Então aqui, pessoal, eu Triângulo vou mudar a cor isósceles, também, eu vou gráfico. colocar vermelho. Selecionado. Então a gente vai lá de Bom, novo na página barra de de ferramentas e formatar. Revisão. Ó. Apresentação de animações. Opa, Apre- passei, pessoal. Designe. Formatar. Contato. formatar. Edit. Maior. Estilo. Contorno da. Aqui, ó. Preenchimento da. Enchimento da forma. Janela ativa. Eu quero deixar vermelho, Preto. vamos lá. Cinza menos. Verde. ênfase 1. Opa. Azul petróleo. Cinza azul. Vermelho. Ó, ênfase. Janela E ativada. aí, câmera, tá ok? Tá. Triângulo isósceles. Aqui onde que eu tô, Triângulo câmera? isósceles. Eu tô aqui Gráfico. no meio, Selecionado. que cor? Tá verde, então aqui o meio eu vou deixar verde mesmo. Triângulo Aqui o lado, isósceles. Gráfico. vamos ser o lado direito Selecionado. agora, né, câmera? Você tava do lado esquerdo, agora o lado direito da pirâmide, o bico. Então aqui, pessoal, eu vou mudar a cor também. Eu vou deixar vermelho. Triângulo isósceles. Vamos lá. Gráfico. Página inicial. Pessoal, então a gente vai vir Guiar. aqui, Conta da marca. É. Formatar. Guia. Selecionar. Editar. em formatar, Maior. a gente Estilos. vai... Contorno. Ó. Preenchimento da forma. Preenchimento da forma. Janela ativada. E Preenchimento. aqui a gente vai Preto. escolher Cinza. o vermelho. Cinza. Azul. Cinza azulado. Vermelho. Larga. Ó, Vermelho. vermelho. Janela ativada. Apresentação. Ficou vermelho, câmera? Ficou. Então, pessoal, Triângulo isósceles. a gente preencheu a pirâmide com as cores. Voltando àquela questão da analogia com o semáforo, é o seguinte. Qual é a primeira cor que você tem que olhar no semáforo? É o vermelho, é a cor mais importante. Por quê? Se você passar o vermelho, você pode causar um acidente. A segunda cor mais importante é o amarelo. O que significa o amarelo? Atenção. Eu posso passar o sinal amarelo? Posso, mas eu tenho que ter atenção. E a última cor é o verde. O que significa o verde? Passagem livre. Para que vocês entendam melhor, eu vou colocar aqui um conteúdo na pirâmide como exemplo, tá? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar o conteúdo e depois eu faço uma explicação rápida, ok? Vamos lá. ESC. Objeto agro. Deixa eu ir aqui, Caixa de deixa texto. eu ver. Pirâmide segmentada. Onde eu Triângulo tô aqui, isósceles. Gráfico. Na parte Selecionado. superior, eu vou escrever o seguinte, pessoal. Públicos-alvos, vamos lá. Caps lock ligado. Triângulo. 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 Públicos alvos. Triângulo isósceles. Gráfico. Aqui na parte Selecionado. de baixo, pessoal, eu vou escrever o seguinte. Pessoa com deficiência. Pessoa. Triângulo isó. Com. Triângulo. Triângulo isósceles. Triângulo isós. Deficiência. Agora eu Triângulo vou escrever isósceles. sociedade. Gráfico. Sociedade. Triângulo isósceles. Gráfico. Triângulo. Triângulo. Triângulo isósceles. Empresários. Agora, Linha pessoal, eu vazia. vou vir aqui em público-alvo. Triângulo. Eu vou querer deixar Triângulo preto isósceles. Gráfico. essa End. frase. Públicos alvos. Selecionou, Selecionando. câmera? Triângulo isósceles. Janela ativada. Aqui. Públicos alvo. Ignorar tudo. Menu. Janela ativada. Janela ativada. Aqui. Copiar. Menu. Sair. Guides. Fonte. Menu. Fonte. Janela ativa. Fonte para textura. Estilo da fonte. Tamanho. Cor da fonte. Cor da Janela fonte. ativa. Preto. Texto 1. Preto. Janela ativa. Aqui, ok. Deslocamento. Versale. Todas em. Equalizar. Ok. Ok. Janela ativa. E aí, câmera? Triângulo isósceles. Gráfico. O público-alvo ficou Selecionado. preto e a outra parte branca, certo? Ok. Então, pessoal, Triângulo A gente isósceles. foi para a parte Gráfico. esquerda? Selecionado. pessoal, Triângulo isósceles. Agora eu tô na Gráfico. esquerda. Selecionado. eu vou escrever o seguinte, pessoal. Problema a resolver. Vamos lá. Caps lock ligado. Triângulo. Caps lock de. Problema. Triângulo. Triângulo. Resolver. Triângulo E isósceles. problema a resolver, Gráfico. pessoal, vou escrever o Selecionado. seguinte. Preconceito. Triângulo isósceles. Triângulo isósceles. Preconceito. Triângulo isósceles. Opa, pessoal, Del. escrevi errado Del. aqui. Deixa eu corrigir aqui. Del C. Del. Del C. Del. Del R. Del P. Triângulo Escrevi de novo, isósceles. preconceito, Gráfico. pessoal. Triângulo isósceles. Triângulo. Preconceito. Triângulo preconceito. isósceles. Gráfico. Discriminação. Selecionado. Triângulo discriminação. Triângulo isósceles. Triângulo isósceles. Gráfico. Selecionado. Agora, Estigma. pessoal, eu vou selecionar problema a triângulo. resolver. Triângulo isósceles. Eu vou deixar em preto. End. Problema selecionando. Oi?
Eu vou fazer por parte aqui, pessoal. Janela ativada. Primeiro Copiar. problema. Sair da edição. Fonte. Fonte. Janela ativada. Fonte para textura. Estilo da fonte. Tamanho 15. Cor da fonte. Janela ativada. Preto. Janela ativada. Vamos aqui, Taxa. ok. Subscrito. Deslocar. Versale. Todas em equalizará. Ok. Janela ativada. Agora eu vou selecionar Triângulo uma outra parte isósceles. aqui, pessoal. Triângulo Deixa eu isósceles. ver aqui. End. Resolver. Selecionando. Resolver. Vamos deixar preto Janela também. ativada. Copy. Sair. Fonte. Para. Opa. Fonte. Fonte. Janela Agora a ativada. gente vai vir aqui em cor. Fonte. Estilo da. Tamanho. 15. Cor da fonte. Estilo de sublinha. Opa. Janela ativada. Janela ativada. Pessoal, passei. Taxa luz. Vou ter que voltar aqui pra cima. Vamos lá. Equalizará. Ok. Fonte. Fonte para estilo da. Tamanho. Cor da fonte. A cor da Janela fonte ativada. aqui. Preto. Preto. Janela ativada. Agora vamos ver ok. Versalete. Paciência, né, pessoal? Todas em maiúsculas. Equalizará. Ok. Ok. Janela ativa. E aí, câmera? Triângulo isósceles. Ok. Triângulo Agora eu vou pro meio. Triângulo isósceles. A pirâmide. Gráfico. Tá no meio? Selecionado. Tá. Aqui, pessoal, eu vou escrever solução. Caps lock ligado. Caps lock. Triângulo. Solução. Triângulo isósceles. Tá Gráfico. correto ou tá Selecionado. errado? Deixa eu ver aqui. Pessoal, End. Solução. Selecionando. tá errado aqui. Vazio. Backspace. Pera aí, pessoal. Triângulo Deixa eu selecionar de novo. Triângulo isósceles. tudo aí, cara. Gráfico. Selecionado. Vou escrever de novo solução aqui. Caps lock ligado. Vamos lá. Triângulo. Caps lock desligado. Triângulo. Triângulo. Solução. Triângulo isósceles. Agora, dentro de Gráfico. solução, pessoal, eu vou escrever o Selecionado. seguinte. Informação. Triângulo. Triângulo. Informação. Triângulo isósceles. Conscientização. Gráfico. Triângulo Triângulo conscientização. Triângulo isósceles. E divulgação. Gráfico. Selecion. Triângulo. Triângulo divulgação. Conscientização. Aqui, pessoal, eu vou em solução. Triângulo isósceles. Vou deixar Triângulo preto, isósceles. End. Solução. Selecionando. Janela Agora, ativada. fonte. Copiar. Sair da fonte. Janela ativada. Fonte. Fonte para estilo da. Tamanho. Cor da fonte. Cor da Janela fonte. ativada. Preto. Preto. Janela Ok. ativada. Agora a gente vai. Ok. Deslocamento. Versale. Todas em maio. Equalizará. Ok. Janela Ok. ativada. Agora, Triângulo pessoal, a gente vai isósceles. para a última Gráfico. parte aqui, que é a esquerda. Triângulo o bico isósceles. esquerdo, Gráfico. desculpa, o bico Selecionado. direito da pirâmide. Ok, câmera? Então eu vou escrever aqui, Caps pessoal, lock história. ligado. Triângulo. Caps lock. Triângulo. Triângulo isósceles. Del I. Pessoal. Del R. Triângulo história. Triângulo Agora eu vou deixar isósceles. preto aqui também, pessoal. Triângulo. End. História. Selecionando. Então, eu vou aqui. Janela ativa. Copiar. Sair da edit. Fonte. Vai em fonte de novo. Janela ativa. Vamos lá em cor. Fonte. Estilo da fonte. Tamanho. Cor da fonte. Botão Cor da suspenso. fonte. Janela ativa. Preto. Texto. preto. Janela. Vamos em ok. Sobrescrito. Subs. Deslo. Versalete. Todas em maio. Equalizará. Ok. Ok. Janela ativa. E aí, câmera? Triângulo isósceles. Gráfico. Triângulo ESC. Objeto agro. Então, pessoal, a gente acabou de colocar o conteúdo na pirâmide. Então, fazendo uma explicação rápida, é o seguinte. Então, a gente começa com a parte vermelha. Então, a gente vai começar com o problema a resolver. Então, aqui no problema a resolver, o que significa? Aquilo que você quer resolver. Qual é a dor? Então, eu coloquei ali, né, as questões que você quer trabalhar. Eu coloquei preconceito, discriminação e estigma. Aí, do outro lado, eu tenho história. O que significa essa história? Significa, pessoal, qual vai ser o seu enredo? De que forma engajadora você vai contar isso? Né? De que forma engajadora você vai demonstrar o que você quer, tá? Aí a gente veio para o meio, que é o verde, que é o quê? A solução. Né? De que forma eu vou resolver isso? Como eu vou trabalhar essas questões? Aí eu coloquei informação, conscientização e divulgação. E tudo isso, pessoal, tá ligado ao quê? A minha parte superior, que é a parte amarela, que é o quê? O meu público-alvo, que é mais de um, né? São públicos-alvos, que é a pessoa com deficiência. Aliás, não é só a pessoa com deficiência, mas também a sociedade e os empresários, né? Vou chamar essa outra parte, né? Esse outro público também para discussão. Então, pessoal, é mais ou menos isso. Para a gente acabar a nossa edição, eu vou fazer mais uma coisa, pessoal. Seguinte, eu vou adicionar. Página de propriedades. Guia arquivo. Botão.
ESC. Aqui, eu vou adicionar, pessoal, Ribbon, página um de efeito, propriedades. bem De simples, arquivo. ESC. de Slide 2. Slide. de transição, pessoal. A gente vai aqui Slide no 1. slide 2. Slide 2. Vamos escolher Slide. aqui um efeito Ribbon, de página de transição. A gente vai lá de propriedades. novo na barra de Inserir. ferramenta, né? Designe. E a gente Inserir. vai Designe. aqui, ó, Transições. em transições. Visualizar. Botão. Estilos de Estilos de transições. janela ativada. A gente vai escolher Queda uma e aqui. corte. Vamos escolher uma. Vento. Preste. Fratura. Escolher. Compressão. Desgarrar. Item. Desgarrar. Vou escolher. Janela ativada. Apresentação Agora, 3. A gente vai Slide 3. no Slide. slide 3, vamos aplicar também Ribbon. aqui Página de propriedades. Animações. Transição. uma transição. Visual. Estilos de transição. Janela também ativada. desgarrar. Vamos lá. Queda. Corte. Vento. Prestígio. Fratura. Item. Compressão. E fratura. Aqui, ó. Desgarrar. Desgarrar. Item. Não é. Janela ativada. Então, Apresentação pessoal, 3. praticamente, a ESC. gente terminou ESC. aqui a nossa edição. Vamos voltar aqui para o ESC. slide 1, Slide 2. E vamos Slide agora 1. pra- Slide. para ver como ficou. Para isso, a gente vai rodar a apresentação. Vamos lá. Ribbon. A gente vai Anima. vir aqui. Revisão. Exibição. Peraí, eu passei aqui. Apresentação de Ó, slides. apresentação Do de começo. slides do Botão. começo. No Enter. Janela ativada. Apresentação de inteira, slides câmera. do PowerPoint. Apresentação pessoal, 3. Nós temos aí o nosso primeiro slide, que tem o quê? O título, subtítulo e a estrela, né, que é o logo da CDTV. Aí nós vamos para o segundo slide, faz o efeito. Slide 2. Slide. Aqui no slide 2, o que, que nós temos, pessoal? Nós temos o título, né? Nós temos uma imagem e a legenda da imagem. E aí, pessoal, nós temos nosso terceiro slide. Ó, Slide 3. fez o efeito, Slide. né? E aqui no slide 3, nós temos nosso diagrama de pirâmide. Para ficar, deixa eu voltar aqui para o começo de novo, pessoal. Slide 1. Slide. Câmera para o começo. Vamos colocar aqui em tela inteira, pessoal, para vocês verem melhor, ó. Cena 4. Item. Então, nós estamos de Selecionado. volta aqui na apresentação. Ó, então, o que nós temos no primeiro slide? De novo, o título, subtítulo e a estrela. Ó, segundo slide, fez o efeito. Slide 2. Slide. Aí no segundo slide nós temos o título, a foto e a legenda da foto. E aí nós vamos para o nosso terceiro slide. Slide 3. Slide. Aqui no slide 3 nós temos o quê? O nosso diagrama de pirâmide, ok, pessoal? Então, vou voltar aqui para a nossa cena 2. Nosso Cena cenário 2. Item. Selecionado. Então, pessoal, o seguinte, praticamente a gente termina aqui, tá? O vídeo. Porque assim, qual que é o objetivo? Slide Era 1. construir Slide. a apresentação, né? Então a gente já fez aí a apresentação. Mas como eu disse na introdução, haveria 2 bônus para aqueles que chegassem aqui até o final do vídeo. Então, se você chegou até aqui, parabéns. E a gente vai para o bônus. Para isso, deixa eu voltar aqui para o cenário principal. Cena. Item. A gente está aqui Selecionado. no cenário principal, pessoal. E deixa eu também guardar agora, tirar aqui o microfone, guardar meu pedestal, que eu não vou mais precisar dele. Só um minutinho. Ok. Então, pessoal, a gente vai para o bônus, que é o seguinte agora. Não basta só, pessoal, você fazer a apresentação, né? Você tem que testá-la. E é exatamente isso que eu vou fazer agora, tá? Então, eu vou fazer uma simulação, né, da apresentação, mas com foco em quê? Com foco, pessoal, na dinâmica. Com foco na dinâmica de uma apresentação de uma pessoa cega, tá? E para isso, como que a gente vai começar? Eu vou ficar aqui de pé, tá, pessoal? Tá? E para começar, a gente vai fazer um exercício mental. A gente vai fazer o seguinte, a gente vai imaginar que a gente está aqui no anfiteatro, aqui do meu lado eu tenho a tela do PowerPoint de apresentação, ó, vou passar aqui a minha mão, e aqui na minha frente eu tenho o público, que no caso é você que está me assistindo. Antes de começar a simulação, pessoal, eu quero abrir um parênteses, porque é o seguinte, no caso aqui, a gente tem uma apresentação pequena, só 3 slides, mas vamos supor que você tenha uma apresentação maior, com 10, 20 slides. O apresentador que enxerga, ele vai ler o slide. E o cego? Né? Porque, assim, é muita coisa para você guardar na cabeça. Vamos supor que ele chegue lá no 10º slide e dá um branco. Fala, puxa, não lembro. O que está naquele slide? Né? Como é que vai fazer? André, tem como contornar isso? Tem, pessoal. Eu vou mostrar aqui como fazer isso. Eu vou pegar uma coisa aqui, que está atrás de mim, pessoal, que é o seguinte. É o Braille.
Tá? Então, o Braille, ele vai ser a sua consulta. Talvez aí, pessoal, na tela, não vai aparecer direito, tá? Porque é uma folha branca e o pontinho do Braille também é branco, tá? Então, talvez vocês tenham dificuldade para ver a escrita aqui. Então, o que, que você vai fazer? O Braille é quem vai te salvar, ele vai ser a sua consulta. Então, para cada slide, você vai criar uma folha Braille, tá? Aqui eu tenho 3 slides, eu tenho 3 folhas, tá? Tá grampeado aqui, mas eu tenho 3 slides. Eu vou devolver aqui, pessoal, o Braille, deixa eu colocar aqui. E depois eu vou voltar com ele, e na hora da dinâmica, vocês vão entender como funciona. Só tem um pouco de paciência. O que eu quero falar mais? Vocês também podem me questionar o seguinte, mas André, o conteúdo do Braille, ele vai caber numa folha Braille? Tá? O seguinte, pessoal, se você usar o PowerPoint de maneira correta, eu acredito que sim. Tá? Agora, se você usar o Braille de uma maneira incorreta, vamos trocar essa palavra, de uma forma não recomendada, eu acredito que não. Talvez você vai precisar mais de uma folha para cada slide. O que seria, por exemplo, uma forma incorreta de usar o slide, né? Por exemplo, colar um texto, né? Você cola um texto no PowerPoint, né? Se você colar um texto, provavelmente não vai caber apenas numa folha Braille, você vai precisar mais de uma. E também vai acontecer o quê? Na hora da apresentação, você vai dividir a atenção do seu público. O seu público não vai saber se ele acompanha aquilo que você colou ali no slide, no texto, né? Ou se ele vai acompanhar aquilo que você está falando. E essa divisão de atenção, ela não é boa. Então, qual é a forma correta? O que eu posso colocar no slide, pessoal? Pouca coisa, muito pouca coisa. Por exemplo, você pode criar um slide de estrutura de tópico, você pode criar um slide com palavras-chave, um slide com uma citação, um slide com foto e legenda, um slide com gráfico ou um diagrama, onde você vai fazer uma demonstração. Pessoal, não mais que isso. Quanto menos você poluir o slide, é melhor. É melhor para você explicar, é melhor para as pessoas entenderem, é melhor para as pessoas acompanharem o seu raciocínio. Tá? Entenda uma coisa, o PowerPoint, ele é só um apoio para o apresentador, não é para ele fazer a apresentação para você. Você é o cara da apresentação, e eu sou seu amigo. Tá? Então, na hora que você for criar a sua apresentação, preste atenção nisso, ok? Antes de fechar o parênteses, pessoal, vou dizer o seguinte, como eu disse no início do bônus, eu vou fazer uma simulação focada na dinâmica. O que significa isso? Que eu vou pausar a demonstração várias vezes. Por que eu vou pausar? Para pontuar, tá? Para mostrar para vocês o que é o mais importante para o cego, naquilo que ele tem que prestar atenção, ok? Então, fecho aqui o parênteses e vamos agora para o que interessa. Vamos para a nossa simulação. Vamos imaginar que a gente está de noite aqui, tá? Então, vamos lá. Boa noite a todos. Meu nome é André Meneghetti e eu estou aqui hoje para apresentar o projeto Agência de Conteúdo para a Pessoa com Deficiência Televisiva. E o que é esse projeto? O projeto ele é voltado para as pessoas com deficiência. Ele consiste no quê? Em divulgar, promover e trazer discussões em torno dessa parcela da população. De que forma? Através de produção de conteúdo, através de cobertura de eventos e acontecimentos a respeito do assunto em diferentes áreas. Nós também temos o objetivo do quê? De criar um canal direto com a sociedade, aonde a mesma possa acompanhar, né, e também participar dos eventos realizados e cobertos pela CDTV. Então, aqui, nós temos o quê? Aqui no subtítulo, nós temos um projeto da agência, que é o quê? O programa CDTV. O programa CDTV ele tem esse objetivo, de trazer a informação e exemplos em relação à pessoa com deficiência. Esse projeto, pessoal, do programa CDTV é um dos projetos, né? Infelizmente, eu não consegui implementar tudo aquilo que eu gostaria. Tá? E também, eu gostaria de falar aqui um pouquinho do meu sonho. O meu sonho era tornar a agência de conteúdo para a pessoa com deficiência televisiva, né, a CDTV, numa grande ferramenta para as pessoas com deficiência. Infelizmente, eu ainda não consegui isso, ainda não cheguei lá, ok? Voltando aqui no programa CDTV, pessoal, no próximo slide,
eu vou estar falando um pouquinho mais sobre ela. Eu eu me aprofundo mais nesse assunto. Agora, eu gostaria de falar o quê, pessoal? Sobre o logo, tá? Sobre o logo da CDTV. Inclusive, eu vou fazer aqui uma descrição para aquelas pessoas que não enxergam, tá? Como que é o logo da CDTV? Nós temos mais ou menos um retângulo. Esse retângulo, ele é azul, tá? Que representa um céu, e no meio desse céu, né, do retângulo, nós temos uma estrela. E o que brilha dessa estrela? Uma cadeira de rodas. E o que significa essa cadeira de rodas, pessoal? O símbolo universal das pessoas com deficiência. E qual que é todo o simbolismo aqui, pessoal? A ideia da CDTV é o quê? É colocar a pessoa com deficiência em evidência, é colocar em pauta as discussões dessa parcela da população. E mais o quê, pessoal? É mostrar para vocês, né, para a sociedade, os dois lados da deficiência. Porque assim, pessoal, nós temos dois lados, tá? É lógico que nós temos vários tipos de deficiência, mas dentro da deficiência nós temos o quê? O grau dela. Tá? E o que significa o grau? Nós temos desde a deficiência mais severa até a deficiência mais leve. Por exemplo, dentro da deficiência severa, nós vamos ter aquele deficiente que vai precisar de um apoio, que vai precisar de auxílio, tá? Que, por exemplo, talvez não tenha condição de chegar no mercado de trabalho. Mas essa parcela, ela não representa todas as pessoas com deficiência. Inclusive, eu acredito que essa parcela, ela seja a menor, tá? A maior parcela das pessoas com deficiência, ela tem condição de chegar no mercado de trabalho. Não só tem condição, como quer estar no mercado de trabalho. Então, a ideia é o que aqui? É mostrar esses dois lados, tá? É mostrar aquela deficiência severa, onde o deficiente ele vai precisar, sim, de um apoio, mas também é mostrar um outro lado da deficiência, qual é? Daquele deficiente que tem condição de trabalhar, de praticar esporte, de estudar e de levar uma vida normal. Daquele deficiente que só quer o quê? Uma oportunidade de trabalho, de poder estudar e de poder levar uma vida normal. Ou seja, que o seu direito como cidadão seja respeitado, que ele não sofra preconceito, né, ou seja discriminado por possuir uma deficiência. Porque a gente sabe que essa questão da deficiência, ela é muito mais complexa, é muito mais profunda. Às vezes, você é discriminado não só por ter uma deficiência, mas por apenas pensar diferente, se vestir diferente, por sua condição social, econômica, política, por questões de raça, cor ou religião. A nossa famosa, pessoal, intolerância. Talvez um dos grandes desafios da humanidade no século XXI, qual é? É aprender a lidar com a diversidade, é aprender a lidar com as diferenças. É aceitar o diferente, aceitar que o outro é diferente. É entender o quê? Que você não tem o direito de discriminar uma pessoa porque ela é diferente que você, ou porque ela não é igual a você, ou porque ela não pensa igual a você, ou porque ela não torce para o mesmo time que você, ou porque ela não tenha a mesma religião que a sua. Ok? Pessoal, eu terminaria aqui o primeiro slide, e nesse momento eu vou fazer a pausa para fazer a pontuação. Tá? Mas antes, deixa eu mudar aqui o slide. Tá? Ó. Slide 2. Eu mudei o slide, tá? O slide 2. Aí eu venho aqui, eu pego o meu braille, eu folho o meu braille aqui para a parte 2, se eu precisar consultar, coloco aqui. Tá? E aí o que eu quero falar aqui, pessoal? O que eu quero pontuar? Vamos supor que você tenha uma apresentação maior. Aqui a gente só tem 3 slides, mas vamos supor que você tenha 20. Que você chegue no 10º slide, e daí dá um branco. Fala assim, puta, não lembro. Tá? Mas como você já folheou ali, o que você vai fazer? Você para, vem aqui, consulta o braille, vê do que se trata, volta e continua a apresentação. Simples assim. Tá? Essa é uma forma. Então, você pode deixar o braille, por exemplo, em cima de uma mesa e consultar quando você precisar, ou, de repente, se você é uma pessoa muito nervosa, por exemplo, André, eu esqueço tudo na hora. O que você pode fazer? Em vez de você deixar o braille numa mesa, você pode ficar com ele na mão assim, tá? E aí você já vai consultando conforme vai passando os slides, tá? Aí você vai folheando e vai lendo. Também pode ser dessa forma, não tem problema. Então, vou colocar aqui o braille aqui de novo. Vamos voltar aqui, pessoal, para a nossa apresentação. Então, o que nós temos aqui? Nesse slide, pessoal, eu coloquei uma foto. Tá? Nós temos uma foto do estúdio, tá? Onde eu estou em pé,
onde eu faço a apresentação do programa ACDTV. Só que aqui, pessoal, eu tenho uma curiosidade que eu quero contar para vocês. Apesar de eu fazer a primeira apresentação do programa ACDTV em 2011, mas ele não é o primeiro programa. O primeiro programa que vai no ar é em 2010. Inclusive, esse programa de 2010, que eu estou citando aqui, ele não é apresentado por mim. Ele é apresentado por outras duas pessoas, pela Carol e pelo Evaldo. Tá? Então, esse vídeo de 2010 é onde eu faço a minha primeira produção e minha primeira edição de vídeo. E também, pessoal, eu cometo muitos erros, tá? Nesse vídeo. Tá? Porque até então, pessoal, eu não tinha noção o quanto que é importante, por exemplo, você construir um cenário, né? Você ter todo um layout ou, por exemplo, um uniforme. Eu achava que era só colocar duas pessoas, ela ia passar a informação e eu gravar. Era só isso, só que eu estava errado. Quando eu coloquei o vídeo no ar, eu sofri várias críticas. O pessoal veio falar comigo, André, lá no fundo está aparecendo a parede, você poderia colocar um painel. André, você colocou uma toalha de mesa, né, uma toalha de mesa em cima da mesa, não pode. Tá? Então, só depois dessas críticas é que eu fui entender a importância de, por exemplo, você construir um cenário, você ter um layout ou um uniforme. Aí o que acontece? Em 2011, é onde eu faço a construção do novo cenário, tá? Que é esse que vocês podem ver na foto, no slide, que eu estou em pé. Então, esse cenário que está na foto, ele já é o estúdio de 2011, onde eu construo um painel, onde tem as fotos estáticas, e também construo a bancada. Tá? E também, em 2011, é onde eu faço a estreia desse novo cenário. Tá? E, às vezes, pessoal, as pessoas me questionam, André, você não vai excluir esses vídeos que não ficaram bons? Eu respondo o seguinte, não. Por quê? Primeiro, que esses vídeos, eles fazem parte da história da CDTV, mesmo que não tenham ficado bons. Tá? Segundo, eu quero que as pessoas entendam que tudo faz parte de um processo. Tá? Que, por exemplo, em 2011, eu acerto a questão do cenário, mas eu cometo outro erro, que, por exemplo, eu erro no áudio. O áudio fica alto, ruim e distorcido. Eu também cometo outros erros em outros vídeos. Tá? Então, tudo faz parte de um processo. Ninguém nasce sabendo. Eu não nasci sabendo editar vídeos, eu aprendi. Tá? E, às vezes, você precisa errar para acertar. Às vezes, você aprende muito mais com erros do que com acertos. Então, se você acompanhar desde 2010, que foi a minha primeira edição, até o vídeo de hoje, que você está assistindo, você vai, né, perceber, é perceptivo o quanto que a gente melhorou, o quanto que a gente evoluiu e aprendeu. Inclusive, se vocês quiserem, né, tiverem a curiosidade de assistir esse vídeo de 2010, que eu citei aqui, ele não está aqui na descrição do vídeo, mas você pode acessar aqui no canal. É só vocês irem na página principal aqui, né, da CDTV, e na parte de seção de playlists, lá vai ter uma playlist chamada Programa CDTV, você acessa essa playlist, e lá vai ter um título, Primeiro Programa da CDTV. Você acessa, e lá você vai poder acompanhar, né, o primeiro vídeo, né, a minha primeira produção, e a primeira vez que eu faço uma edição, que é há 12 anos atrás, em 2010. E também você vai poder acompanhar todos os erros que eu cometi, que eu citei aqui nesse vídeo. Ok? Pessoal, eu vou fazer mais uma pausa e fazer mais uma pontuação. Mas antes disso, eu vou mudar aqui o slide, para o próximo slide. Slide 3, slide. Então, o que eu quero falar agora? O que eu quero colocar como importante? Pessoal, quando você, né, o cego, ele for fazer a apresentação, é importante ele conhecer o local. É importante ele saber como as coisas estão organizadas. Tá? Porque se ele tem essa noção, ele vai conseguir se posicionar corretamente. Por exemplo, vamos supor que nessa apresentação você tenha convidados. Então, eu sei que os convidados estão aqui do meu lado. Aqui. Se eu sei que eles estão aqui, o que eu vou fazer? Eu posso me virar. Então, eu estou indicando que a minha fala está direcionada aos meus convidados. Eu quero me direcionar à tela do PowerPoint. Eu sei que está do outro lado. Então, eu viro para cá e indico que a minha fala está sendo direcionada para o PowerPoint. Ok? E aí, o público, eu sei que está aqui na minha frente. Se eu não tenho essa noção, pessoal, se eu não conheço o local, aí eu posso ficar perdido. Tá? Na hora, eu quero me direcionar o PowerPoint. Mas onde ele está? Ele está na minha esquerda, na direita, está em cima. Então, é importante que você saiba como as coisas estão organizadas. Eu gosto,
por exemplo, de um dia antes, né, da apresentação do local. Tá? Ou então, se não for possível, chegue mais cedo no dia da apresentação. Ok? Então, pessoal, a gente vai voltar aqui para o nosso slide aqui, tá? Então, o que nós temos aqui, pessoal? Nós temos uma visão geral aqui do projeto AZTV, que está colocado o quê? Numa pirâmide, num diagrama, tá? É um diagrama de pirâmide, e aí nós temos a visão geral do projeto AZTV. Eu vou fazer aqui, pessoal, mais uma pausa, tá? Vou fazer aqui mais uma pontuação, que é o seguinte. Eu vou aqui, deixa eu arrumar aqui, pessoal, porque eu baguncei meio tudo aqui, tá? Então, aqui, eu tenho a minha terceira parte, né, que é aqui da pirâmide. Como você vai fazer, por exemplo, uma anotação apenas, você não precisa ter uma coisa tão elaborada. André, eu preciso construir a pirâmide lá, colocar barbante? Não. Mas você tem que colocar as informações de uma maneira que seja compreensível para você. Como é que eu coloquei aqui? Aqui está branco, pessoal, não sei se vai dar para vocês verem na tela. Eu coloquei aqui o título, tá? Aqui é Projeto AZTV. É que está aqui na frente, não dá para eu ler direito, mas eu vou falando, tá? Aí depois eu escrevi pirâmide, né? Diagrama de pirâmide. Aí eu escrevi parte superior, aí eu coloquei a cor, né? Que é a parte superior, e coloquei o conteúdo. Que é o que na parte superior? Que é o público-alvo, pessoa com deficiência, sociedade e empresários. Aí tem a outra parte, né, que eu coloquei na parte esquerda, onde eu coloquei lá problema a resolver, coloquei todo o conteúdo, tem a parte do meio, onde eu coloco as informações, e tem a parte direita. Tá? Então, tudo isso está aqui. Tá? Então, você não precisa ter uma coisa tão elaborada, mas você tem que colocar de uma forma que seja compreensível para você, que na hora que você for fazer a consulta, você vai entender, ok? Deixa eu devolver aqui, pessoal, o Braille. Vamos voltar agora para a nossa apresentação. Então, como eu disse, nós temos aqui no nosso diagrama de pirâmide, e nós temos o quê? Uma visão geral do projeto. Então, o que a AZTV ela se propõe a fazer? Com quais questões ela pretende trabalhar? Então, eu coloquei o nosso problema, qual que é? Preconceito, discriminação e estigma. Então, essas questões, para a gente, ela é muito importante, tá? A gente acredita que essas questões, elas são muito pertinentes para a pessoa com deficiência. Então, a gente se propõe a trabalhar com essas questões. E como a gente pretende resolver ela? Como que a gente pretende trabalhar com elas? Tá? Aí eu coloquei aqui na solução, informação, tá? Conscientização e divulgação. Por exemplo, o que significa a informação, pessoal? Porque, às vezes, só a informação, ela não é suficiente. Eu tenho também que trabalhar com a conscientização. Por exemplo, esse vídeo que vocês estão assistindo, eu estou fazendo as duas coisas. Eu não só estou passando a informação para você, que o cego pode trabalhar no PowerPoint. Eu estou demonstrando, eu estou fazendo uma demonstração. Então, às vezes não basta você ouvir. Falar, o cego faz isso. Mas eu nunca vi um cego fazer isso. Então, se você nunca viu, agora você está vendo. Hoje estou fazendo aqui uma apresentação, estou aqui na sua frente. Então, se você tem alguma dúvida sobre isso, eu estou aqui para provar para você que é possível. Então, pessoal, não basta só a informação. Eu tenho que dar exemplos. E, através dos exemplos, é que eu vou trabalhar a parte de conscientização. Aí nós temos o quê, pessoal? A divulgação. Tá? Como que a gente vai trabalhar a questão da divulgação? A gente tem que fazer com que essa informação ela chegue às pessoas. Então, nós temos o nosso canal aqui no YouTube, que é a nossa principal forma de divulgação. Nós temos os nossos canais nas nossas redes sociais, Facebook, Twitter, LinkedIn. E também o nosso blog, blog site. E também, pessoal, nós temos ainda um agente mais importante, que é quem? É você. É você aí que está me assistindo. Então, se você assistiu esse conteúdo e achou relevante, importante, você pode compartilhar. Você pode compartilhar aí na sua rede social, no Facebook, no Twitter, ou em qualquer outra plataforma. Você pode ajudar a gente a fazer com que essa informação ela chegue ao maior número de pessoas possíveis. Tá? E aí, pessoal, tudo isso está ligado ao quê? Ao nosso público. Tá? Quem é o nosso público principal? É a pessoa com deficiência. Mas não é só a pessoa com deficiência.
Né? Um dos nossos objetivos é o quê? É também trazer a sociedade e os empresários para essa discussão, para que eles participem, né, e conheçam o deficiente e a gente combata o quê? O preconceito. Porque às vezes a informação, pessoal, é uma grande geradora do preconceito. E a melhor forma de combater isso é o quê? É a informação, lógico, e também a conscientização. E essa é a nossa missão, tá, pessoal? É um dos nossos grandes objetivos. Eu peço desculpa aqui, pessoal, porque eu acabei me alongando um pouco. Eu podia ter sido mais rápido, tá? Então, eu acabei me empolgando aqui, peço desculpas. Então, eu espero duas coisas aqui, pessoal, tá? Peraí, a gente terminou, lógico, a apresentação. Então, assim, eu espero o seguinte, que eu tenha sido claro para vocês e que eu tenha tido, pessoal, competência para passar isso para vocês, ok? Então, a gente termina aqui a apresentação. A gente também termina esse bônus, tá? Que é o primeiro, mas, como eu disse, são 2 bônus, então, se você chegou aqui, você vai ter acesso ao segundo bônus. Mas antes disso, eu vou voltar aqui, pessoal, para a minha bancada, tá? Só um minutinho. Então, pessoal, eu vou aqui, voltar aqui para a bancada, então eu vou sentar. Deixa eu me arrumar aqui. Espera aí. Ok. Então, pessoal, é o seguinte, eu vou agora para o segundo bônus, tá? E esse segundo bônus, o que eu quero fazer? É um bate-papo com vocês, tá? Quero conversar com vocês, eu quero chamar a atenção de vocês para um tema que eu acho muito importante, que é a tecnologia adaptada e assistiva. Quanto que essa tecnologia ela vem transformando a vida das pessoas com deficiência, inclusive a minha. E para isso, pessoal, eu vou usar 3 exemplos, tá? Então, para começar, eu vou aqui só um minutinho. Cena 3, Eu vou começar com um exemplo do Oscar Pistorius, tá? Eu vou fazer de forma resumida a história dele, mas assim, eu não vou entrar na vida pessoal dele, tá? Ele teve alguns problemas de justiça, que inclusive mancharam e encerrou a carreira dele, mas eu não vou falar sobre isso. Se vocês quiserem, vocês podem pesquisar na internet e vocês vão achar sobre o assunto. Eu só vou me ater aqui, pessoal, à sua carreira esportiva, a importância que ele teve para o mundo paralímpico. Então, vamos lá. Então, pessoal, o Oscar Pistorius, ele é um atleta olímpico e paralímpico, tá? Ele é biamputado e é da África do Sul, tá? Para vocês entenderem a importância dele, ele foi o primeiro biamputado a disputar uma Olimpíada convencional com igualdade da história. Inclusive, foi a Olimpíadas de Londres 2012. Mas ele já tinha tentado a Olimpíadas de Pequim, em 2008. E nesse período que ele tentou pela primeira vez, ele teve muitas dificuldades, ele enfrentou muitas barreiras. Inclusive, na época, ele foi proibido pela justiça de competir competições convencionais. Aí ele entrou na justiça, entrou com recurso e ganhou, tá? O direito de competir competições convencionais. Aí o que aconteceu? Ele não conseguiu a marca, né, para Pequim em 2008, e aí ele só vem disputar a Olimpíada Convencional em 2012, em Londres. E em Londres, pessoal, ele disputa 2 provas, os 400 metros rasos, onde ele chega na semifinal e é eliminado, e disputa a final do 4x400 do revezamento, né, 4x400. Só que aqui a gente tem uma coisa que aconteceu. Na semifinal dessa prova, um dos atletas da África do Sul sofre um acidente, né, tem uma colisão, desloca o ombro e desiste da prova. Inclusive, ele nem corre a semifinal. Aí o que acontece? A África do Sul recorre, né, entra com recurso, ganha e vai para a final. Ganha o direito de disputar a final. Inclusive, essa final é disputada com 9 equipes e não com 8. E aí, a equipe da África do Sul, né, do Pistorius, que ele, inclusive, ele fecha o revezamento, né, fica em 8º lugar, tá? Aí, o que eu quero aqui, pessoal? Eu quero fazer aqui um outro cenário. Vamos imaginar que a história tivesse sido diferente, que as coisas tivessem acontecido diferente. Vamos fazer uma suposição que a equipe da África do Sul tivesse ganhado a prova, né, ele tivesse lá fechado o revezamento e ganhasse a medalha de ouro, ou então prata ou bronze. O que significaria isso, pessoal, para o mundo? O que significaria para o mundo um biamputado, com 2 pernas mecânicas, subir um pódio olímpico? Subir um pódio olímpico e colocar
uma medalha no peito olímpica. O que significaria isso para o mundo, pessoal? Porque, olha só, preste atenção na afirmação que eu vou fazer. Dependendo da situação e do caso, a tecnologia assistiva e adaptada, ela é capaz de tornar a pessoa com deficiência tão eficiente ou mais eficiente do que uma pessoa que não tem deficiência. Olha só, vou repetir o que eu disse aqui, ó. Vou afirmar de novo. Dependendo do caso e da situação, a tecnologia assistiva e adaptada, ela pode transformar, né, tornar a pessoa com deficiência mais eficiente do que uma pessoa que não tem deficiência. A questão é, pessoal, a questão toda é, a sociedade está pronta para isso? A sociedade vai aceitar isso? A sociedade vai aceitar que uma pessoa com deficiência possa ser mais eficiente que uma pessoa que não tem deficiência? Que, por exemplo, um atleta igual Oscar Pistorius, biamputado, com 2 pernas mecânicas, ele possa correr mais rápido, ele possa ser mais eficiente do que uma pessoa que tem 2 pernas normais? O mundo vai aceitar isso? E aí, pessoal? Porque assim, para a gente chegar, pessoal, na Olimpíada convencional, ele teve que enfrentar muitas barreiras. Muita gente não queria ir lá, porque achava que ele levava vantagem por causa das pernas deles. Olha aí, olha a tecnologia adaptada aí. Olha o que a tecnologia adaptada pode fazer, pessoal. Então, o que eu estou fazendo aqui, pessoal? Estou provocando vocês. Estou fazendo aqui, pessoal, uma provocação. Estou aqui provocando vocês. Então, eu deixo aqui, pessoal, um ponto de interrogação. Ok? Fica aqui esse ponto de interrogação. Bom, vamos em frente. 2. Eu quero falar o seguinte agora. O que seria, por exemplo, pessoal, uma coisa impossível para o cego? Né? O que o cego, por exemplo, não poderia fazer hoje? Não vale falar, pessoal, editar vídeo, tá? Porque esse vídeo que vocês estão assistindo foi editado por mim e produzido por mim. Então, eu posso provar que é possível. Mas uma outra coisa, por exemplo, dirigir. É possível um cego hoje dirigir? Eu diria que ainda não, tá? Então, o cego ele pode até comprar um carro, mas ele vai depender que alguém dirija para ele. Por exemplo, se eu precisar hoje ir para algum lugar de carro, eu vou pedir para o meu pai, vou precisar fazer isso, tá? Então, eu falo, olha, eu preciso ir em tal lugar, você pode me levar? Se ele falar assim, não posso, André, hoje não dá, eu tenho que esperar, não dá para eu lá pegar o carro e dirigir. Isso, de certa forma, o que é? Uma dependência. E pessoal, qualquer tipo de dependência, seja qual ela for, nunca é boa. Mas eu diria que isso está com os dias contados, tá? No futuro, pessoal, o cego, ele vai poder dirigir, ele vai poder ter um carro, né? Existe um projeto chamado Carros Autônomos. O que é esse projeto, pessoal? O que ele faz? Ele é um carro que não precisa de motorista, você entra lá dentro do carro, você digita lá o endereço, fala onde você quer ir, e ele leva você aonde você quiser. Olha só, olha o que a tecnologia pode fazer. E o que eu estou falando aqui, pessoal, não é ficção científica. São coisas que já está sendo testada na prática. Nós temos projetos na Inglaterra, nos Estados Unidos, inclusive no Brasil, do carro autônomo. Tá? Então, talvez no futuro próximo, eu possa ir lá na concessionária, comprar o meu carro autônomo. E do mesmo jeito que uma pessoa que enxerga, pega o carro dele e vai lá no shopping, eu também vou poder fazer. A hora que eu quiser, quando eu quiser e do jeito que eu quiser. E o que isso significa, pessoal? O que isso vai significar para o cego? Liberdade, independência e autonomia. Eu só espero, pessoal, 2 coisas disso. Estar vivo para presenciar, né, esse momento e ter dinheiro para comprar um. Né? Porque a gente sabe que esse tipo de tecnologia nunca costuma custar barato, né? Sempre é caro. Vamos em frente, pessoal. 3. Pessoal, então eu vou falar agora do Anselmo Alves. Tá? Ele não tem os 2 braços e não tem as 2 pernas. Tá? E ele usa uma perna mecânica, né, uma perna artificial, para se locomover. Tá? Agora, o que eu quero focar nesse caso aqui? Imagine se o Anselmo nascesse há 100 anos atrás, quando não havia esse tipo de tecnologia. Não havia, por exemplo, pernas artificiais. Como que seria a vida dele? Essa perna que, por exemplo, ele usa para se locomover. Então, eu quero que vocês entendam a importância desse tipo de tecnologia. O quanto que ela pode
ajudar a pessoa com deficiência, o quanto ela pode transformar a vida de uma pessoa com deficiência. Inclusive, ela pode tornar uma pessoa que teoricamente seria improdutiva numa pessoa totalmente produtiva, numa pessoa totalmente independente, né? Para vocês terem uma ideia, pessoal, o Anselmo, ele é formado, mas ele não é aquela pessoa que simplesmente tem um diploma na mão. Ele é uma pessoa totalmente atuante. Ele é advogado, ele tem o escritório dele, ele tem os clientes dele. Eu lembro de algumas histórias que ele contava, né, que ele contou, que ele ia lá na penitenciária atender os clientes dele, né? Ele é presidente da Comissão de Direito da Pessoa com Deficiência da Ordem de Santa Catarina. Ou seja, ele é uma pessoa, pessoal, totalmente atuante, totalmente independente, mesmo não tendo 2 pernas e 2 braços. Então, se você está aí na sua casa, né, reclamando da vida, achando que a sua vida está difícil, não está contente, né, está revoltado, faz o seguinte: corta os seus 2 braços e depois corta as suas 2 pernas, para ver se melhora, para ver se fica melhor. O que eu quero dizer com isso, pessoal? O que um ser humano é capaz de fazer quando ele tem vontade? O que um ser humano é capaz de fazer quando ele é uma pessoa determinada? Agora, quando o ser humano, pessoal, não tem vontade, aí não adianta. Ele pode ter 2 pernas, 2 braços, pode andar, pode ter talento e inteligência, ele pode ter tudo. Mas se ele não tiver a vontade de fazer, não tiver a determinação, isso não quer dizer muita coisa. O que eu estou falando aqui, pessoal, né, não quero aqui dar uma lição de moral. Tá? Isso aqui, pessoal, é uma lição de vida. Uma lição de vida que o Anselmo mostra para nós, né? Uma lição de vida que serve de exemplo para todos nós, inclusive para mim. Tá? Então, eu foquei aqui, pessoal, no começo, na questão profissional dele. Mas eu quero lembrar para vocês que ele também é um atleta paralímpico. Tá? Se eu não estiver enganado na data, em 2005, a gente serviu a seleção brasileira, né? A gente foi junto para Minneapolis, nos Estados Unidos, participar do Open de natação. Esse ano eu encontrei o Anselmo em maio, que foi no Brasileiro, onde ele foi vice-campeão nos 50 metros peito. Então, pessoal, o Anselmo, ele também tem várias conquistas no esporte paralímpico. Eu lembrei de uma outra data aqui, pessoal. Em 2008, a gente fez parte da mesma equipe de natação, que foi a de São Caetano do Sul. E eu recordo que no intervalo das competições, né, na hora do almoço, ele me guiou várias vezes, né? E ele subia escada, descia escada, pegava o elevador. Ou seja, ele com 2 pernas mecânicas, 2 pernas artificiais, ele consegue andar melhor que eu e consegue ser, pessoal, mais independente do que eu, que tenho 2 pernas. Olha só que legal. Então, Anselmo, eu quero aqui hoje dar os parabéns para você, dar os parabéns pela sua luta e pelo exemplo de vida que você é. Ok? Vamos em frente. Pessoal, para a gente continuar, eu vou voltar aqui para o nosso cenário principal. Vou apertar aqui o F5. Cena, item, Aí vamos selecionado. continuar. Pessoal, a ideia aqui não é só chamar a atenção de vocês para esse tema, né? Para a tecnologia adaptada e assistiva. Eu quero fazer uma coisa aqui também, que é o seguinte: eu quero quebrar um velho conceito que a sociedade tem, que é o seguinte: para uma pessoa ela ser produtiva e competente, ela tem que ter obrigatoriamente 2 braços, 2 pernas, tem que andar, tem que falar, ouvir e enxergar. Pessoal, isso não é verdade. Se uma pessoa perdeu uma perna, perdeu um braço, deixou de andar, ficou cega, então não vai ser mais competente. Ou então vai deixar de ser produtiva, ou vai perder a inteligência. Pessoal, isso também não é verdade. E eu estou aqui hoje para provar isso para vocês. Isso só mostra o quê, pessoal? O quanto é ainda limitado o conhecimento que a sociedade e nossos empresários têm daquilo que realmente é inteligência, capacidade, produtividade e competência. Tá? Ok? Então, pessoal, eu vou encerrar aqui esse segundo bônus, tá? Que eu prometi para vocês. Foram 2 bônus, né? No primeiro eu fiz lá a apresentação no PowerPoint e aqui eu falei de tecnologia adaptada e assistiva. Mas antes de eu encerrar o vídeo, pessoal, eu quero ter aqui, eu quero falar com vocês
ter uma conversa muito séria com vocês. Quero falar uma coisa muito séria, que é o seguinte. Como eu disse ali no PowerPoint, quando eu fiz a apresentação, do meu sonho. Tá? O meu sonho, pessoal, é tornar a agência, né, a CDTV, numa grande ferramenta para as pessoas com deficiência. Tá? Mas eu sei o seguinte, pessoal, eu não vou conseguir fazer isso sozinho. Né? Eu não vou conseguir fazer isso sem apoio. Né? E principalmente, pessoal, sem o apoio de vocês. Tá? Para vocês terem uma ideia, o que eu mais gosto de fazer na vida é nadar, é a natação. Mas depois da natação, pessoal, estar aqui e produzir conteúdos para vocês é o que eu mais amo fazer. Então, eu estou aqui pedindo uma oportunidade para vocês, né, para que eu possa continuar trabalhando no projeto ACDTV. Né? E para isso, pessoal, eu vou lançar uma campanha com esse vídeo. E qual é a campanha? Para que a ACDTV chegue no 1000 inscritos. Tá? Por que isso, pessoal? Por que a ACDTV ela precisa atingir essa meta? Porque toda a propaganda, pessoal, que você vê aqui no nosso canal, ou o comercial que aparece aqui no vídeo, a gente não recebe nada. Para a gente poder receber uma parte desses recursos, a gente precisa do quê? Monetizar o canal. E para você monetizar o canal, existem algumas regras que o YouTube coloca. E uma delas é ter 1000 inscritos. Coisa que a gente ainda não tem, pessoal. Tá? Então, é importantíssimo a gente atingir esse objetivo. Isso vai ajudar muito a gente, porque se a gente atingir essa meta, a gente vai passar a receber parte desses recursos, né? Parte das propagandas. Né? E isso vai ser muito importante para nós. Isso vai permitir o quê? Que a gente continue produzindo conteúdo para vocês, que a gente faça o canal crescer. Então, se esse vídeo aqui ele foi importante para você, compartilhe. Se não for, beleza, tudo bem, não tem problema. Mas se for, participe da campanha. Você pode ajudar de várias formas. Como eu disse aqui, você pode compartilhar esse vídeo nas redes sociais de vocês, aí no Facebook, no Twitter. Né? Você pode usar a nossa hashtag, que é hashtag ACDTV1000, que eu vou colocar aqui na descrição do vídeo. Você pode curtir o vídeo, né, dar um like, isso também ajuda. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva aqui no canal. Né? Você pode curtir as nossas redes sociais, né, nosso Facebook, nosso Twitter. Inclusive, pessoal, deixar aqui o seu comentário. Né? De repente, eu posso ter falado alguma coisa que você não gostou, ou de repente uma coisa que você não concorda, você quer dar uma sugestão, ou então fazer uma pergunta. Né? Você tem uma dúvida. Poste aqui, coloque aqui nos comentários, no chat, que na medida do possível eu vou responder. Tá? Então, pessoal, eu estou chamando vocês para participar da CDTV. Estou chamando vocês para me ajudar. Porque eu não vou conseguir, pessoal, fazer isso sozinho. Eu não vou conseguir sozinho. Ok? Ok, pessoal? Beleza? Estamos combinados? Dito isso, eu vou encerrar o programa. Então, mais uma vez, eu agradeço a todos. Muito obrigado. Tenham uma boa semana. Fiquem com Deus. E até o próximo programa. Tchau.